Na reunião do conselho de administração da empresa, o pai do meu marido, que era o CEO, olhou-me nos olhos e disse: "Você está demitida." Resultados ruins. Naquela noite, meu marido deslizou uma lista de abrigos pela mesa e sussurrou: "Agora você está por conta própria." Saí em silêncio. Dias depois, ele e o pai dele me ligaram sem parar. 78 chamadas perdidas. Depois de descobrir quem eu realmente era, pensei que a pior parte do meu dia seria ser demitido pelo meu sogro na frente de testemunhas. Fui escoltado para fora do prédio como se tivesse cometido um crime. Então cheguei em casa e encontrei meu marido, Jack, sentado na ilha da cozinha com um copo de uísque e um pedaço de papel. Ele deslizou o objeto pelo balcão sem olhar para mim. Uma lista impressa de abrigos para mulheres na cidade, cada um destacado em amarelo, um deles circulado com uma anotação escrita à mão, o mais próximo da linha de metrô. "Agora que você está desempregado", disse ele, com a voz plana e sem emoção, "este acordo não funciona mais para mim." Fiquei ali parada, segurando aquela lista, compreendendo com brutal clareza que tinha caído numa armadilha. Os dois tinham planejado isso. Pai e filho trabalhando juntos para me descartar como um relatório trimestral que não atingiu as metas. O que eles não sabiam era que eu também estava planejando algo. Antes de prosseguirmos, agradecemos a sua presença aqui para testemunhar histórias de resiliência e reinvenção. Se você acredita que talento e contribuição merecem reconhecimento independentemente do gênero, considere se inscrever. É gratuito e ajuda essas histórias a chegarem a mais mulheres que precisam delas. Agora, vamos ver o que acontece a seguir. Mas estou me adiantando ao tentar entender como acabei com uma lista de abrigos para moradores de rua enquanto meu casamento se desfazia em tempo real. Você precisa saber com que cuidado construí a vida que agora está desmoronando. Tudo começou 3 anos antes, em uma conferência de segurança cibernética em Boston, quando eu trabalhava como consultor independente e sentia que meu futuro estava sob meu controle. Durante minha apresentação sobre arquitetura preditiva de ameaças, Jack Caldwell estava sentado na última fila do auditório, anotando tudo. Só isso já o tornava diferente. A maioria das pessoas presentes nessas plateias estava lá para o almoço de confraternização que se seguiu, mexendo em seus celulares enquanto os palestrantes discursavam monotonamente sobre protocolos de criptografia. Mas Jack estava atento, inclinando-se ligeiramente para frente, a caneta deslizando sobre o bloco de notas enquanto eu explicava como minha estrutura poderia identificar vulnerabilidades antes mesmo que os atacantes percebessem que elas existiam. Durante a sessão de perguntas e respostas, ele levantou a mão e perguntou algo que comprovou que estava prestando atenção, realmente prestando atenção, sobre como dimensionar a arquitetura em sistemas distribuídos sem criar problemas de latência. Era uma questão técnica que a maioria dos executivos de marketing não conseguiria formular, muito menos se importaria em abordar. Após o término da sessão, ele esperou enquanto 3 outros consultores me entregavam seus cartões de visita com diferentes graus de desespero, e então se aproximou com um sorriso que parecia genuíno, e não ensaiado. Conversamos durante 2 horas no saguão do hotel. Ele representava a Caldwell Technologies, a empresa de sua família, mas falava sobre ela com uma distância calculada, como alguém que entendia o negócio sem ser consumido por ele. Ele fez perguntas inteligentes sobre meu trabalho, compartilhou ideias sobre as lacunas que via no setor e ouviu atentamente quando expliquei minhas teorias sobre o futuro da segurança cibernética. Quando ele pediu minhas informações de contato, achei a atitude profissional. Quando ele ligou 3 dias depois para me convidar para jantar, senti que era uma possibilidade. Nosso namoro se desenrolou com o que interpretei como uma deliberação respeitosa. Jack me apresentou ao seu mundo aos poucos, primeiro jantares informais, depois uma viagem de fim de semana para Cape Cod, onde caminhamos pelas praias e conversamos sobre tudo, menos trabalho. Em seguida, aos poucos, foi se integrando ao seu círculo social de amigos da faculdade e colegas de trabalho. Ele nunca teve pressa, nunca pressionou para que eu recebesse mais do que estava disposto a dar. Sempre entrava em contato para garantir que eu me sentisse confortável com cada passo dado. Naquele momento, aquela paciência me pareceu respeito. Olhando para trás agora, consigo perceber que também foi uma avaliação. Cada etapa era um teste para ver se eu me encaixaria no espaço que ele já havia designado para mim. 6 meses depois de nos conhecermos, Jack me levou de volta àquele mesmo hotel em Boston onde havíamos conversado pela primeira vez. Mesmo saguão, conversa diferente.
Ele a pediu em casamento durante um café, em vez de um brinde com champanhe, usando jeans em vez de terno, com um anel bonito, mas discreto. Tudo naquele gesto pareceu autêntico, como se ele entendesse que eu valorizava a essência em vez da performance, a parceria em vez do espetáculo. Eu disse sim antes que ele terminasse de perguntar. Eu tinha certeza de que havia encontrado alguém que me via como igual, e não como uma aquisição. A reação da minha mãe foi como um alerta meteorológico que optei por ignorar. Quando liguei para lhe contar a novidade, houve uma longa pausa na linha antes que ela dissesse com muita cautela: "Que maravilha, querida. Só lembre-se de que famílias como os Caldwell funcionam de maneira diferente de pessoas como nós. Você sempre será uma estranha para eles, não importa o que Jack prometa." Descartei a preocupação dela como cinismo geracional, a visão de mundo de alguém que lutou financeiramente a vida toda e não conseguia imaginar a riqueza funcionando com meritocracia genuína. Jack me assegurou repetidamente que seu pai valorizava a experiência e os resultados, que Henry Caldwell construiu sua empresa reconhecendo o talento independentemente de origem ou linhagem. Acreditei nele porque a alternativa significava admitir que estava entrando em algo muito mais complicado do que o amor. O casamento aconteceu 8 meses depois, numa cerimônia que refletiu minhas preferências, elegante, porém discreta e íntima em vez de extravagante, focada no compromisso em vez da ostentação. Só muito mais tarde percebi quantas dessas escolhas foram sutilmente influenciadas pelas sugestões de Jack. As expectativas da família dele disfarçadas de meu próprio gosto. Mantive meu nome de solteira profissionalmente, uma decisão que Jack apoiou publicamente, enquanto sua mãe, Patrícia, fazia pequenos comentários incisivos sobre tradição e união familiar sempre que tinha oportunidade. Interpretei seu apoio público como prova de seus valores progressistas, evidência de que ele realmente era diferente da geração de seu pai. Agora entendo que era simplesmente mais uma atuação, que me concedia a ilusão de independência enquanto os parâmetros da minha nova vida eram desenhados ao meu redor com tinta invisível. 2 meses após o nosso casamento, Henry Caldwell me chamou ao seu escritório na Caldwell Technologies. O próprio edifício foi projetado para intimidar, todo em vidro e ângulos de aço, um saguão com tetos que se elevavam a 3 andares de altura, protocolos de segurança que exigiam a apresentação de crachás em 5 pontos de verificação diferentes apenas para chegar ao andar executivo. O escritório de Henry ocupava uma esquina privilegiada com vista panorâmica da cidade, mobiliado com uma mesa grande o suficiente para pousar pequenas aeronaves e cadeiras posicionadas em alturas cuidadosamente calculadas para garantir que os visitantes o olhassem para cima, quer quisessem ou não. Ele fez um gesto para que eu me sentasse na cadeira de baixo, uma dinâmica de poder tão óbvia que beirava a paródia. Violeta, ele começou a usar meu primeiro nome com a familiaridade casual de alguém que considerava tal intimidade um privilégio, e não algo conquistado. O Jack me disse que você é uma das mentes mais brilhantes em segurança cibernética. Precisamos de alguém com suas habilidades em nossa equipe. Ele disse isso como se estivesse me oferecendo uma oportunidade extraordinária, em vez de cumprir uma obrigação familiar de empregar sua nova nora em algum lugar visível, porém discreto. O cargo era de analista de sistemas de nível intermediário, responsável pela manutenção da infraestrutura de segurança existente e pela execução de diagnósticos de rotina. O salário era 30% menor do que eu ganhava como consultor independente, um fato que Henry mencionou com a clara expectativa de que eu entendesse que ter uma família implicava certos sacrifícios financeiros. O trabalho em si não parecia desafiador, mas Henry o apresentou como uma base a partir da qual eu poderia provar meu valor antecipadamente. Durante nossa conversa na noite anterior, Jack me incentivou a aceitar, apresentando a ideia como um investimento em nosso casamento, horários estáveis, o fim das viagens para visitar clientes em todo o país e a possibilidade de realmente construir uma vida juntos, em vez de ter que coordenar tudo em função da minha agenda de consultoria. Sua lógica fazia algum sentido superficial. Eu me convenci de que o corte salarial era temporário, que eu demonstraria meu valor rapidamente e progrediria por mérito, e que trabalhar na empresa do meu sogro acabaria por abrir portas em vez de fechá-las. Aceitei o cargo no dia seguinte, ingressando oficialmente na Caldwell Technologies como nora do CEO e como funcionária que, por acaso, possuía as habilidades relevantes. A realidade do trabalho se revelou logo na primeira semana. Henry me designou tarefas de manutenção que um estagiário competente poderia ter realizado: atualizar configurações de firewall de acordo com as especificações do fornecedor, executar auditorias de segurança em sistemas que eu poderia ter redesenhado do zero para serem significativamente mais eficazes.
quando elaborei propostas para melhorias na infraestrutura que teriam economizado muito dinheiro para a empresa, ao mesmo tempo que aumentariam drasticamente seu nível de segurança, elas foram recebidas com acenos educados e depois desapareceram nos arquivos, para nunca mais serem mencionadas. Minhas sugestões nas reuniões de equipe eram recebidas com aquele tipo de paciência condescendente que as pessoas reservam para crianças que ainda não entendem como o mundo adulto realmente funciona. Eu estava lá para cumprir uma função, não para contribuir de forma significativa. A empresa me contratou como prova de seus valores progressistas, uma credencial que poderiam usar ao discutir seu compromisso com a diversidade e a tecnologia. Olhem para nós. Temos a nora do CEO trabalhando como analista de sistemas. Vejam como somos modernos e pautados pelo mérito. A ironia de ser simultaneamente superqualificado para as tarefas que me foram atribuídas e completamente ignorado em minha verdadeira área de especialização não me passou despercebida. Mas eu disse a mim mesmo que era temporário. Eu provaria meu valor, conquistaria reconhecimento e avançaria com base nos resultados. Fui ingênuo o suficiente para acreditar que o desempenho acabaria por importar mais do que a política. 6 meses de sufocamento profissional me levaram a começar a construir algo em segredo. Nas madrugadas em que o escritório esvaziava e só restavam os funcionários da limpeza, comecei a projetar uma nova estrutura de segurança no meu laptop pessoal, armazenando tudo em servidores criptografados que não tinham nenhuma conexão com os sistemas de tecnologia da Caldwell. Dei-lhe o nome de Protocolo Sentinela, uma arquitetura construída com base na análise preditiva de ameaças em vez de defesas reativas, utilizando algoritmos de reconhecimento de padrões que eu vim aprimorando ao longo da minha carreira de consultor. Cada componente foi meticulosamente documentado e patenteado em meu nome de solteira por meio de uma empresa de responsabilidade limitada que registrei em Delaware. A Monroe Security Solutions era uma empresa de fachada que existia apenas no papel e na infraestrutura digital que eu estava construindo linha por linha, função por função. Jack nunca perguntou por que eu ficava até tarde no escritório. Henry nunca questionou em que eu poderia estar trabalhando além das minhas tarefas de manutenção designadas. Ambos partiam da premissa confortável de que eu estava simplesmente tentando provar meu valor, trabalhando horas extras para ser aceito por uma família e uma empresa que gentilmente me acolheram. O que eles fundamentalmente não entenderam foi que eu havia parado completamente de buscar a aceitação deles. Eu estava construindo uma rota de fuga, criando algo que me pertencia exclusivamente em um mundo onde tudo mais parecia estar lentamente escapando do meu controle. A ironia é que eu não estava planejando vingança naquela altura. Eu estava simplesmente sendo cauteloso, protegendo minha propriedade intelectual de pessoas que já haviam demonstrado não valorizar minhas contribuições o suficiente para realmente utilizá-las. Eu estava criando um seguro contra um futuro que ainda não conseguia articular, mas que de alguma forma pressentia que se aproximava. Por volta do nosso primeiro aniversário, o próprio casamento começou a se desintegrar silenciosamente. Jack começou a checar o celular obsessivamente durante os jantares, entrando no quarto para atender ligações do pai que, aparentemente, não podiam esperar até de manhã. Quando perguntei sobre o dia dele, suas respostas se tornaram vagas e desconexas, sem oferecer nenhuma informação concreta sobre o que estava consumindo tanta atenção. Ele parou completamente de perguntar sobre meu trabalho, e nossas conversas se resumiram a assuntos puramente logísticos, de quem era a vez de fazer as compras, quais contas precisavam ser pagas, se tínhamos planos para o fim de semana. Tentei tudo o que pude imaginar para reviver o que tínhamos. Eu planejava encontros românticos elaborados que ele cancelava em cima da hora por causa de obrigações de trabalho que nunca eram totalmente explicadas. Sugeri escapadinhas de fim de semana que nunca se concretizaram porque Henry precisava dele para alguma reunião, apresentação ou sessão de estratégia. Iniciei conversas sobre o nosso futuro, os nossos planos, a vida que falávamos em construir juntos, e observei os seus olhos perderem o brilho, com a expressão de alguém que está mentalmente a compor a sua lista de compras enquanto espera que eu termine de falar. Os jantares em família na propriedade de Caldwell tornaram-se eventos regulares que pareciam uma tortura disfarçada de tradição. A esposa de Patrícia Henry e mãe de Jack havia aperfeiçoado a arte do insulto sutil, proferido com um sorriso. Comentários sobre meu guarda-roupa que insinuavam que eu não entendia o que era um traje profissional apropriado. As perguntas sobre minhas ambições de carreira foram formuladas de maneira a sugerir que a ambição em si era um tanto inadequada para uma esposa de um Caldwell. Indagações incisivas sobre quando eu teria netos, como se meu principal valor fosse estritamente biológico.
Jack participava desses jantares em silêncio ensaiado, cortando a comida metodicamente com precisão cirúrgica, sem nunca me defender ou desviar o assunto dos comentários de sua mãe. Seu silêncio parecia cumplicidade, uma concordância expressa por meio de uma ausência estratégica. Tarde da noite, deitada na cama ao lado de um homem que me parecia cada vez mais um estranho dividindo meu espaço, eu ficava olhando para o teto e tentando identificar o momento exato em que tudo havia mudado. Mas não houve um único momento. Foi uma erosão gradual e implacável. O trabalho lento e paciente da água desgastando a pedra até que a fundação desenvolva rachaduras profundas demais para serem reparadas. A vida que eu construí com Jack Caldwell, eu começava a entender que tinha sido construída em terreno emprestado. Eu simplesmente não tinha noção de quão cedo o contrato de aluguel expiraria, ou quão brutal seria o despejo quando finalmente acontecesse. A viagem de elevador até o andar da diretoria na manhã da terça-feira seguinte foi diferente, embora eu não soubesse explicar o porquê. Eu havia recebido um e-mail na tarde anterior. Breve, vago, quase que propositalmente pouco informativo. Reunião trimestral de avaliação de desempenho. Sua presença é obrigatória. Sala de conferências B, 8h30. A frase me pareceu estranha. Participei de dezenas de avaliações trimestrais, e elas nunca foram apresentadas como avaliações de desempenho individuais. Eram apresentações em equipe, avaliações colaborativas de métricas de toda a divisão. Mas deixei de lado a inquietação e me preparei minuciosamente, compilando 3 anos de dados em uma apresentação que documentava cada sucesso, cada violação evitada, cada dólar economizado. Cheguei às 8h15, 15 minutos antes do horário marcado, como sempre, levando meu tablet repleto de gráficos e tabelas que contavam uma história inegável de excelência. Os números foram extraordinários. Minha divisão evitou 3 grandes violações de segurança somente no último ano, qualquer uma das quais poderia ter custado milhões à empresa em indenizações e penalidades regulatórias. Tínhamos superado as metas de desempenho em 42%. Os índices de satisfação do cliente aumentaram de forma constante sob minha supervisão. Eu mesmo projetei e implementei protocolos de segurança que agora estão sendo estudados como exemplos em publicações do setor. Senti-me confiante ao entrar naquela sala de conferências, talvez até orgulhoso. Eu tinha todos os motivos para esperar reconhecimento, talvez até mesmo uma conversa sobre uma possível promoção. Quando entrei na sala de conferências, a temperatura parecia ártica, embora o termostato provavelmente marcasse os normais 21 graus Celsius. Em certos contextos, o frio não tem nada a ver com a temperatura. Henry estava sentado na cabeceira da mesa, em sua posição de autoridade habitual, mas as pessoas ao seu redor me causaram uma sensação de desconforto antes mesmo que minha mente consciente compreendesse completamente o motivo. Marcos, do departamento de operações, era um homem com quem eu havia interagido talvez 2 vezes em 3 anos, e ambas as vezes brevemente. Uma mulher de terno escuro que eu não reconheci, segurando um bloco de anotações com a postura cuidadosa de alguém cujo trabalho envolvia presenciar e documentar eventos com precisão. Ninguém da minha equipe estava presente. Nenhuma pessoa conseguiu corroborar meu trabalho, falar sobre as métricas reais ou fornecer qualquer contraponto à narrativa que estava prestes a ser construída. Eu deveria ter me virado e saído naquele instante. Em retrospectiva, a situação era óbvia, isolada, em desvantagem numérica, encarando pessoas que não tinham conhecimento direto das minhas contribuições e não tinham interesse em reconhecê-las. Mas eu ainda partia do pressuposto de que os fatos importavam, que a documentação e as evidências falariam por si mesmas. Sentei-me em frente a Henry e coloquei meu tablet sobre a mesa, pronto para apresentar a verdade em forma de dados. Henry não sorriu. Ele não ofereceu café, não puxou conversa e nem reconheceu a apresentação que eu claramente havia preparado. Ele simplesmente embaralhou uma pilha de papéis com precisão teatral, cada movimento deliberado e sem pressa, concebido para me fazer esperar, refletir e sentir o peso da minha própria incerteza. Quando finalmente ergueu os olhos e falou, sua voz carregava a autoridade suave e experiente de alguém que já havia transmitido notícias difíceis muitas vezes antes e que há muito tempo havia deixado de sentir qualquer coisa a respeito. Violeta, ele começou a usar meu primeiro nome com a familiaridade que a família tecnicamente permitia, mas que parecia inadequada naquele contexto, clínico e distante. Temos analisado os indicadores de desempenho da sua divisão nos últimos trimestres. Infelizmente, os resultados não estão atendendo às nossas expectativas nem aos padrões que estabelecemos para cargos de liderança dentro da empresa.
As palavras foram registradas individualmente antes de serem reunidas para formar um significado, métricas de desempenho, não atender às expectativas, padrões para cargos de liderança. Por um momento, cheguei a pensar que ele estava falando da divisão de outra pessoa, que tinha ocorrido algum erro administrativo e que eu havia sido chamado para a reunião errada. Então vi sua expressão, não de desculpas, nem de desconforto, mas de satisfação, de uma forma que me fez sentir um arrepio na espinha, e compreendi com uma clareza repentina e terrível que aquela era exatamente a reunião para a qual eu havia sido convocado. Desculpe, eu disse, com a voz mais firme do que eu me sentia. Mas os números do último trimestre superaram todas as projeções por uma margem significativa. Ultrapassamos as metas em 42% em todos os principais indicadores de desempenho. As atualizações de segurança que implementei economizaram para a empresa cerca de 4 milhões de dólares em potenciais danos por violação de dados e penalidades regulatórias. Os índices de satisfação do cliente melhoraram 28% desde que assumi a liderança da divisão. Peguei meu tablet, meus dedos se movendo automaticamente para abrir as planilhas e os gráficos que eu havia preparado. A representação visual de um sucesso inegável. Henry nem sequer olhou para a tela. Ele apenas sorriu, e essa expressão fez algo frio se instalar no meu peito, porque eu já tinha visto aquele sorriso antes. Era o sorriso de alguém que já havia vencido, que detinha todas as cartas importantes, que sabia que fatos e evidências eram irrelevantes em comparação com o poder de simplesmente decidir o resultado e impô-lo. Não é nada pessoal, Violet. São negócios. Ele proferiu a frase com a confiança descontraída de alguém que já havia usado muitas vezes, uma expressão que o absolvia de responsabilidade, mantendo a ilusão de neutralidade profissional. O absurdo da declaração era quase impressionante. Como demitir alguém com base em problemas de desempenho inventados poderia ser algo além de uma questão pessoal? Mas vi a verdade em seus olhos, o cálculo, o resultado predeterminado, a certeza de que ele controlava completamente a situação e que meus protestos eram mera formalidade a ser suportada antes de prosseguir com o que ele já havia decidido. Ele deslizou o envelope pela mesa com a mesma precisão teatral que havia demonstrado ao embaralhar os papéis mais cedo. Meu nome completo estava digitado na frente, em fonte comercial formal. Senhorita Violet Monroe, não Violet Caldwell, nome que eu jamais me tornaria legalmente, mas que membros da família ocasionalmente usavam. Monroe, o uso do meu nome de solteira pareceu intencional, uma afirmação sutil de que eu nunca havia realmente pertencido àquela família, que qualquer conexão que eu pensasse existir através do casamento estava sendo formalmente rompida. Sua demissão entra em vigor imediatamente, continuou Henry, num tom que sugeria que ele estava lendo um texto decorado. A segurança irá acompanhá-lo até sua mesa para que você recolha seus pertences pessoais. Suas credenciais de acesso serão desativadas a partir das 9 horas desta manhã. O Departamento de Recursos Humanos entrará em contato com você para tratar do pagamento final e dos procedimentos de rescisão de benefícios. A advogada, pois era obviamente isso que a mulher desconhecida era, fez anotações cuidadosas em seu bloco de notas, documentando cada palavra para o arquivo que estava sendo criado. Marcos continuava sem me encarar, fixando o olhar em um ponto além do meu ombro esquerdo, como se o contato visual pudesse torná-lo cúmplice de algo que ele preferia ignorar. E eu fiquei ali sentada, segurando aquele envelope, minha carta de demissão, entendendo que aquilo nunca teve a ver com o meu desempenho. Tratava-se de poder e controle, e da necessidade de Henry de eliminar qualquer um que ameaçasse sua narrativa de gênio singular. Sua posição como o centro insubstituível da Caldwell Technologies. Eu me tornará competente demais, visível demais, bem-sucedida demais de maneiras que refletiam positivamente em mim, e não nele. A divisão que eu liderava estava sendo reconhecida em publicações do setor. Os clientes estavam especificamente solicitando trabalhar com a minha equipe. Outras empresas começaram a entrar em contato por canais indiretos, com sondagens sutis sobre se eu teria interesse em cargos de liderança em outros lugares. Eu pensava que esses eram sinais de sucesso, uma confirmação de que meu trabalho importava. O que eu não havia entendido era que, para alguém como Henry, meu sucesso era uma ameaça, minha visibilidade era um desafio e minha crescente reputação era algo que precisava ser eliminado antes que ofuscasse a dele. Levantei-me lentamente, pegando a carta de demissão com mãos que, de alguma forma, não tremiam apesar da adrenalina que inundava meu corpo. Isso viria depois, a manifestação física do choque, da raiva e da traição.
Mas naquele momento, eu estava funcionando no piloto automático, alguma parte mais profunda do meu cérebro assumindo o controle para lidar com a situação imediata com a precisão mecânica do puro instinto de sobrevivência. Eu me lembro da saída, eu disse baixinho, olhando diretamente para Henry, mantendo o contato visual até que ele desviasse o olhar primeiro. É o mesmo caminho que usei quando construí metade dos sistemas que mantêm esta empresa em funcionamento atualmente. Os sistemas que impediram aquelas 3 violações de segurança, a infraestrutura que gera a receita que paga por esta sala de conferências, pelo seu café importado e por toda a satisfação que você está sentindo neste momento. Sua expressão oscilou por um instante, talvez por incerteza, ou pelo reconhecimento de que talvez tivesse calculado mal algo importante. Mas passou rapidamente, substituído pela satisfação presunçosa de um homem que executará seu plano perfeitamente e não estava particularmente preocupado com as consequências a longo prazo que ainda não conseguia prever. Recolhi meus pertences pessoais sob a vigilância de um segurança chamado Mitchell, a quem eu mesmo havia treinado em nossos protocolos de acesso 6 meses antes. Ele também não olhava para mim enquanto permanecia a 90 centímetros de distância, testemunhando minha humilhação com a postura desconfortável de alguém que sabia que aquilo estava errado, mas não tinha poder para mudar. Embalei minha caneca de café com a alça lascada que trouxe de casa, a foto emoldurada da minha mãe da minha formatura na faculdade e uma pequena suculenta que, de alguma forma, sobreviveu há 2 anos em um escritório com ar reciclado e iluminação fluorescente. Esses objetos que antes davam um toque minimamente pessoal ao meu espaço de trabalho agora serviam de prova da minha condição temporária. Pode ser facilmente acondicionado em uma caixa de papelão e transportado. Meu crachá de segurança pareceu mais pesado do que deveria quando o coloquei na bandeja de devolução na recepção. Angela, a recepcionista com quem conversei todas as manhãs durante 2 anos sobre seus filhos, suas aulas noturnas e seus sonhos de um dia assumir um cargo administrativo, não conseguia me encarar. Nem os desenvolvedores juniores que eu havia orientado, nem Peterson, que estava observando do corredor com a expressão de quem presencia um acidente de trânsito, conseguiam entender. Horrorizada, mas incapaz de desviar o olhar. Todos eles sabiam o que eu sabia. Era algo que todos naquele prédio entendiam, mas nunca diziam diretamente. Resultados ruins era o código corporativo para vamos te remover antes que você se torne poderoso demais. Antes que sua competência se torne tão inegável que não possamos mais sustentar a ficção de que você está aqui por favor, e não porque é realmente valioso. A viagem de volta para casa pareceu surreal, desconectada, como assistir a imagens da vida de outra pessoa. O trânsito fluía em ritmo normal. As pessoas seguiam suas rotinas normais, completamente alheias ao fato de que minha identidade profissional havia sido sistematicamente desmantelada. Dirigi automaticamente, minhas mãos fazendo as curvas familiares enquanto minha mente vagava inutilmente entre descrença, raiva, humilhação e confusão. Por que agora especificamente? O que mudou nas últimas semanas para desencadear isso? Os números eram inegáveis, o sucesso documentado e verificável. A menos que esse fosse precisamente o problema. Talvez eu tivesse me tornado bem-sucedido demais, visível demais, uma ameaça grande demais para a narrativa cuidadosamente construída por Henry de que ele era o gênio singular por trás do sucesso da Caldwell Technologies. Pensei em ligar para minha mãe, mas já conseguia ouvir a voz dela dizendo aquilo sobre o qual ela me alertou há 3 anos. Famílias como a dos Caldwell não costumam aceitar pessoas de fora, não importa o quão qualificadas sejam ou com quem se casem. Pensei em chamar a Sarah de minha melhor amiga desde a faculdade, mas o que eu diria? Que eu tinha sido demitido por ser bom demais no meu trabalho. Parecia uma loucura, até mesmo para mim. É o tipo de pensamento conspiratório paranoico que as pessoas descartam como incapacidade de aceitar críticas legítimas. Ao entrar na garagem do nosso apartamento tipo loft no centro da cidade, um novo medo se cristalizou sob o choque e a raiva. Eu teria que contar para Jack que o pai dele tinha me demitido, que eu estava desempregado e que a vida cuidadosamente construída que tínhamos levado juntos tinha acabado de mudar radicalmente. Ele me defenderia? Será que ele exigiria respostas de Henry? Ele defenderia sua esposa contra a decisão de seu pai? Ou será que não? O pensamento se dissipou quando entrei no elevador. Mas uma parte de mim já sabia a resposta. Uma parte de mim já sabia disso há meses, tinha registrado todos os pequenos sinais e avisos que eu vinha ignorando deliberadamente porque reconhecê-los significaria confrontar verdades que eu não estava preparada para encarar. As portas do elevador se abriram no nosso andar.
Caminhei até a porta do nosso apartamento, chaves na mão, um pressentimento ruim se instalando no meu estômago como pedras que eu havia engolido. Antes mesmo de abrir aquela porta, eu já sabia, algum instinto, mais profundo que o pensamento consciente, já havia interpretado a situação e me preparado para o que viria a seguir. Eu simplesmente não imaginava que seria tão brutal. A chave girou na fechadura com seu clique familiar, e eu empurrei a porta do apartamento, esperando encontrar vazio, silêncio, talvez algumas horas para processar o que acabará de acontecer antes de ter que explicar a alguém. Em vez disso, encontrei Jack sentado na nossa ilha da cozinha como se tivesse sido posicionado ali de propósito, à espera. A encenação ficou óbvia no momento em que registrei a cena. Sua postura era casual demais, preparada demais, sem qualquer sinal da surpresa natural que alguém demonstraria se seu cônjuge chegasse em casa horas mais cedo do que o esperado no meio de um dia de trabalho. Um copo de uísque estava à sua frente, apesar de serem pouco mais de 10h30 da manhã. O laptop dele estava aberto, inclinado o suficiente para que eu pudesse ver anúncios de imóveis na tela. Não são nossos imóveis, nem propriedades que possamos analisar juntos para uma futura mudança ou investimento. Apenas seus apartamentos e condomínios de ocupação individual, filtrados por espaços de um quarto projetados para um homem que mora sozinho. Ele estava vestido com a camisa Henley azul escura que eu lhe havia comprado para o aniversário dele, 6 meses atrás. Aquela que ele havia mencionado fazia sentir-se confortável e confiante. Ele parecia completamente calmo, enquanto meu mundo ainda fervilhava por causa da reunião que havia terminado menos de uma hora antes. Você chegou cedo em casa, disse ele, sem demonstrar qualquer surpresa em seu tom. Nenhuma preocupação, nenhum alarme, apenas uma confirmação neutra, a mesma voz que ele usaria se eu tivesse voltado de uma ida rápida ao supermercado. Não há dúvidas sobre o motivo de eu ter voltado para casa. Nenhuma investigação foi feita para apurar se algo estava errado. Nada que sugerisse que ele já não soubesse exatamente o que tinha acontecido e por que eu estava em nosso apartamento a essa hora inesperada. Coloquei a caixa de papelão contendo meus itens pessoais de escritório no balcão entre nós. Aquele recipiente minúsculo e patético que representava 3 anos da minha vida profissional reduzidos a uma caneca de café, um porta-retratos e uma planta que provavelmente morreria em uma semana sem a rotina de cuidados específica que eu havia estabelecido. A caixa produziu um som oco ao bater na superfície de mármore. Seu pai me demitiu, eu disse, observando atentamente seu rosto em busca de qualquer sinal de reação genuína. Alegaram resultados ruins como justificativa. O curioso é que meus resultados foram os melhores da história da empresa, 42% acima da meta, 3 grandes violações de segurança evitadas e 4 milhões de dólares economizados, mas aparentemente isso não atende às expectativas. Jack tomou um gole lento e deliberado de seu uísque, e eu observei algo mudar em sua expressão. Não culpa, pois isso exigiria que ele sentisse que havia feito algo errado. Não foi choque, o que significaria que essa informação era novidade para ele. Um ar de resignação e finalidade, a expressão de alguém que esperava por aquela conversa específica e agora estava aliviado por finalmente tê-la acontecendo, para poder seguir em frente. Ele pegou uma pasta de couro que estava sobre o balcão ao lado do laptop, uma pasta de couro cara, daquelas com suas iniciais gravadas em dourado no canto, um presente de seus pais no Natal passado, e deslizou um pedaço de papel dobrado sobre a superfície de mármore em minha direção. O gesto foi cuidadoso, deliberado, ensaiado. Isso não foi espontâneo. Ele havia preparado esse documento, posicionado naquela pasta, provavelmente ensaiado esse exato momento em sua mente diversas vezes. Peguei o papel e o desdobrei com as mãos que começaram a tremer ligeiramente. A adrenalina do confronto anterior com Henry finalmente começou a afetar meu sistema nervoso. O que encontrei lá dentro me deixou sem fôlego, de uma forma que o próprio disparo não havia conseguido. Uma lista impressa dos abrigos para mulheres na cidade. 6 delas organizadas por bairro, com endereços e números de telefone completos. Cada um foi destacado com marcador amarelo. Uma delas estava circulada com caneta azul e continha uma anotação manuscrita na caligrafia angular característica de Jack, mais próxima da linha de metrô. Ele havia dedicado tempo para pesquisar o acesso ao transporte público. Ele havia avaliado qual abrigo seria mais conveniente para uma mulher sem carro, sem recursos e sem ter para onde ir. A crueldade daquilo era quase artística em sua precisão. Não apenas abandono, mas abandono com um mapa de transporte público. Não se trata apenas de rejeição, mas de rejeição com a logística cuidadosamente planejada.
Agora que você está desempregado, disse Jack, com a mesma voz impassível e profissional que usava em teleconferências com clientes, completamente desprovida de qualquer traço de emoção ou conexão pessoal. Essa situação não funciona mais para mim. Preciso de alguém que possa contribuir, alguém que esteja em ascensão, não em declínio. As palavras me atingiram como golpes físicos individuais, cada uma acertando uma parte diferente do meu peito. Esse homem com quem dividi a cama por 2 anos, com quem construí o que eu acreditava ser uma parceria para a vida toda, a quem defendi até para minha mãe quando ela me alertou sobre os perigos de me casar por interesse e egoísmo. Esse homem falava do nosso casamento como se fosse uma parceria comercial que não tivesse gerado os resultados esperados. Eu estava sendo avaliado com base nos mesmos critérios de um relatório de resultados trimestrais, e fui considerado insuficiente. Você sabia, eu disse, e não era uma pergunta, porque a resposta estava escrita em cada detalhe daquele momento. Desde o uísque que ele havia servido em preparação até a lista de abrigos que ele pesquisou, imprimiu e posicionou para fácil acesso. Seu leve aceno de cabeça confirmou o que eu já havia entendido. Papai me disse semana passada que estava planejando reestruturar a sua divisão. Achei que nós dois deveríamos nos preparar para novos capítulos em nossas vidas. Pareceu-me a coisa mais prática a se fazer. Reestruturar. O eufemismo era quase belo em sua covardia. A forma como transformou a rescisão deliberada em algo que soava como uma evolução organizacional natural. Olhei novamente para a lista de abrigos e depois para o apartamento que havíamos mobiliado juntos nos últimos 2 anos. As pinturas abstratas nas paredes. Eu escolhi a maioria delas em uma galeria local. Passei horas selecionando peças que me parecessem significativas. A estante onde meus manuais técnicos dividiam espaço com suas biografias empresariais. A cozinha onde dávamos jantares, cozinhávamos juntos e fingíamos estar construindo algo real e duradouro. Você acha que eu preciso dessa lista? Perguntei baixinho, erguendo o papel que de repente se tornará o objeto mais insultante que já me haviam entregado. Ele deu de ombros, num gesto casual e desdenhoso. Estou apenas sendo prática. Você não tem dinheiro da família para te apoiar. Você vai precisar de um lugar para ficar enquanto resolve as coisas. Achei que seria útil ter algumas opções pesquisadas com antecedência. A premissa subjacente às suas palavras era estarrecedora. Que eu era completamente desamparada sem ele e os recursos de sua família. Que eu não possuía nada que fosse meu, nenhum valor independente do nome Caldwell e do acesso que lhe proporcionava. Que me demitir e me descartar me deixaria desesperada e arrasada, buscando desesperadamente um lugar para me abrigar no metrô. Ele havia se convencido de que fornecer aquela lista era uma gentileza, um gesto prático de alguém que havia pensado nas minhas necessidades. Eu fiquei ali parada, segurando aquela lista de abrigos, e de repente toda a estrutura da traição dele se revelou em minha mente com uma clareza devastadora. Isso não foi um impulso nem uma decisão repentina. Isso foi coordenação, planejamento cuidadoso, uma estratégia executada entre pai e filho com a mesma precisão que aplicavam a qualquer negócio. Annie tinha contado a Jack uma semana atrás, 7 dias inteiros, o que significava que Jack passou uma semana inteira sabendo que seu pai pretendia me demitir, sabendo que ele próprio pretendia terminar nosso casamento, e não disse nada. Ele continuou com a encenação da vida normal, sentando-se à minha frente no café da manhã, me dando um beijo de despedida quando eu saía para o trabalho, fazendo perguntas casuais sobre o meu dia quando eu chegava em casa, tudo isso enquanto guardava essa munição secreta que esperava o momento certo para usar. Quantas noites ele passou deitado na cama ao meu lado planejando essa saída? Quantas conversas pai e filho tiveram sobre o problema de Violet? A esposa que se tornará um incômodo. O funcionário que se tornará competente demais, visível demais e uma ameaça muito grande para a hierarquia cuidadosamente mantida. Refleti sobre nosso primeiro aniversário e sobre o arrefecimento gradual do afeto de Jack ao longo dos meses que se seguiram. Suas ausências cada vez mais frequentes e as explicações vagas sobre onde estivera e o que estava consumindo tanto do seu tempo e atenção. Não se tratava das dificuldades normais de um casamento ou da evolução natural de um relacionamento que já havia passado da fase de lua de mel. Foi uma preparação, um desinvestimento emocional estratégico. Ele vinha retirando seu investimento gradualmente, protegendo-se das consequências que sabia que viriam, garantindo que, quando chegasse o momento de concretizar sua saída, já estivesse imune a sentir quase nada a respeito. E eu me culpei.
Durante meses, internalizei a distância entre nós como uma falha minha, não me esforçar o suficiente, não ser atenciosa o suficiente, não ser uma esposa boa o suficiente. Fiz um teste desesperado para um papel que já havia sido reformulado, apresentando-me para jurados que já haviam escrito seu veredicto e estavam apenas esperando o momento apropriado para divulgá-lo. A vergonha dessa constatação ardia mais intensamente do que a raiva, que era mais profunda do que a própria traição. Eu havia sido tão cuidadosamente controlada, tão completamente manipulada, e participei do meu próprio engano ao desejar tanto acreditar que esse casamento era real. Estarei fora até de manhã, eu disse, com a voz mais firme do que me sentia, resgatada de alguma reserva de dignidade que eu nem sabia que ainda possuía. Jack pareceu aliviado, com os ombros relaxando ligeiramente à medida que a tensão se dissipava. Ele provavelmente já esperava discussões, lágrimas e negociações desesperadas. Minha aceitação serena foi claramente interpretada como o melhor resultado possível, um rompimento definitivo, sem drama, sem complicações, sem cenas emocionais confusas que pudessem gerar constrangimento ou fazê-lo se sentir desconfortável com suas escolhas. Ele não viu o que estava acontecendo dentro de mim naquele momento. Não raiva, embora essa viesse depois. Não era luto, embora este também estivesse presente, enterrado sob camadas de reações mais imediatas. O que se cristalizou em meu peito enquanto eu estava ali segurando aquela lista de abrigos insultante foi algo mais frio e preciso do que qualquer uma dessas emoções. Foi uma clareza cortante e absoluta, que dissipou todas as ilusões e auto-enganos que eu mantinha sobre quem essas pessoas eram e o que eu realmente significava para elas. Naquela noite, arrumei minhas coisas metodicamente enquanto Jack ficou na sala de estar, provavelmente navegando pelos anúncios imobiliários, planejando seu próximo capítulo com a mesma eficiência casual que havia aplicado ao término deste. Não levei tudo o que exigiria várias viagens e prolongaria essa humilhação por mais tempo do que eu podia suportar. Peguei apenas o que importava, o que era realmente meu, e não me meti em meros acessórios na vida que eu vinha representando. Meu laptop, que continha 3 anos de trabalho e documentação. Meus discos rígidos de backup, rotulados inocentemente como fotos pessoais e documentos de família. O disco rígido externo que eu mantinha escondido no fundo do meu armário, que continha todos os pedidos de patente, cada linha de código proprietário, cada documento relacionado a Monroe Security Solutions. Deixei para trás as joias que Jack me dava de presente em aniversários e outras datas comemorativas. Peças caras que nunca me pareceram realmente minhas, sempre formais demais, muito focadas em ostentar riqueza em vez de expressar algo pessoal. As roupas de grife que a mãe dele me incentivou a comprar. Roupas que nunca me serviram direito porque foram desenhadas para alguém que desempenhasse um papel diferente daquele que eu era capaz de assumir. Todos os apetrechos da vida para a qual eu vinha me preparando, tentando me encaixar como se estivesse vestindo uma roupa feita sob medida para o corpo de outra pessoa. O que Jack não sabia, o que Henry não sabia, era que eu não era Violet Monroe, uma trabalhadora da área de tecnologia desempregada e em dificuldades financeiras, prestes a ficar sem teto. Eu era Violet Monroe, fundadora e principal detentora da patente da arquitetura de segurança que alimentava todos os sistemas importantes da Caldwell Technologies. Eles pensaram que tinham demitido um funcionário, se livrado de uma esposa inconveniente e eliminado um problema. Na verdade, o que eles fizeram foi rescindir o contrato de licença com o arquiteto que havia construído a base sobre a qual toda a empresa se sustentava. E essa licença, com suas cláusulas de renovação cuidadosamente elaboradas e disposições de boa-fé, estava prestes a expirar. Saí do apartamento antes do amanhecer do dia seguinte, carregando 2 malas e a caixa de papelão do meu escritório, deixando para trás um casamento e uma vida que nunca me pertenceram de verdade. A cidade ainda estava escura, com os postes de luz projetando manchas alaranjadas nas calçadas vazias, enquanto eu colocava tudo no carro e dirigia até o centro, para o Riverside Hotel, um estabelecimento de categoria média onde a equipe da recepção não fez perguntas quando paguei em dinheiro por uma semana de estadia e solicitei um quarto nos andares superiores com boa recepção de Wi-Fi. O quarto 847 tornou-se meu centro de operações. O espaço era genérico como todos os quartos de hotel, obras de arte sem graça nas paredes, móveis projetados para uso temporário, um leve cheiro de produtos de limpeza industrial e de hóspedes anteriores. Espalhei meu laptop e os discos rígidos de backup sobre a mesa, posicionando tudo com a precisão metódica de alguém se preparando para uma cirurgia. A iluminação era péssima para trabalhar muito tempo no computador, mas eu não me importei. Recorri aos contratos de licenciamento que redigi 2 anos antes,
quando a Caldwell Technologies adquiriu o que acreditavam ser minha estrutura de segurança, e comecei a revisar cada cláusula com a intensidade concentrada de alguém cujo futuro inteiro dependia da precisão da linguagem jurídica escrita em um estado emocional muito diferente. O protocolo Sentinel, que alimentava todos os sistemas de segurança importantes da Caldwell Technologies, não era deles. Nunca tinha sido deles. Apesar de quaisquer suposições que Henry e seus advogados tivessem feito sobre propriedade e aquisição, eles licenciaram o produto da Monroe Security Solutions, a empresa de fachada que eu havia registrado em Delaware, especificamente para proteger minha propriedade intelectual de pessoas que já haviam demonstrado não valorizar minhas contribuições o suficiente para sequer reconhecê-las. O próprio contrato de licença consistia em 37 páginas de linguagem técnica e jurídica densa que os advogados de Henry aparentemente folhearam em vez de estudaram, partindo do pressuposto de que se tratava de um texto padrão de licenciamento de software. O tipo de documento que você assinava porque a tecnologia era valiosa, os termos provavelmente eram razoáveis e ninguém esperava problemas futuros. Eles estavam terrivelmente enganados sobre essa suposição. Na seção 12, subseção D, estava oculta uma cláusula que eu havia redigido com particular cuidado, sabendo mesmo naquela época que precisava de proteção incorporada à estrutura de qualquer acordo que firmasse com a família Caldwell. A cláusula me conferia o direito de rescisão unilateral em caso de violação substancial da boa-fé nas negociações com o criador da propriedade intelectual. A seção 19 definia o criador de forma explícita e exclusiva como qualquer indivíduo ou entidade detentora de patentes primárias sobre a tecnologia licenciada, o que significava eu e somente eu, já que eu havia sido meticulosa em registrar todas as patentes em meu nome de solteira por meio da LLC de Delaware que não existia em lugar nenhum, exceto em documentos oficiais. Faltavam 72 horas para a renovação da licença. Sem minha aprovação explícita, toda a infraestrutura de segurança deles começaria a sofrer falhas em cascata, que começariam pequenas e escalariam exponencialmente à medida que os sistemas tentassem, sem sucesso, autenticar-se em protocolos que não estavam mais sendo mantidos ou atualizados. Fiquei sentada naquele quarto de hotel revisando os documentos até que meus olhos arderam com o brilho da tela e minhas costas doeram por estar sentada em uma cadeira que não foi projetada para uso prolongado. Então comecei a redigir a notificação formal que desencadearia tudo o que aconteceu em seguida. Às 2h15 da manhã, sem conseguir dormir apesar do cansaço que fazia minhas mãos tremerem levemente enquanto digitava, finalizei o texto. O aviso era breve, redigido de forma profissional, quase cortês no tom. Em conformidade com a seção 12D do contrato de licença MT 2847, a Monroe Security Solutions notifica, por meio deste documento, a ocorrência de violação material referente ao tratamento dado ao criador da propriedade intelectual. A renovação automática da licença está suspensa até que o contrato seja renegociado e as pendências sejam resolvidas. Essa suspensão entra em vigor às 6 horas, horário padrão do leste dos Estados Unidos, em 24 de setembro. Anexei uma cópia em PDF do contrato de licenciamento original com as cláusulas específicas destacadas em amarelo, a mesma cor que Jack usou para destacar os abrigos para moradores de rua na lista que ele preparou para minha conveniência. O paralelo visual pareceu-me apropriado, um pequeno gesto de simetria que provavelmente ninguém mais notaria, mas que satisfez algo em mim que precisava que essas traições se conectassem às suas consequências de maneiras visíveis. Programei o envio automático do e-mail para 6 horas da manhã seguinte para o departamento jurídico da Caldwell Technologies, com cópia para Henry Peterson, o chefe do departamento, que passou 2 anos rejeitando minhas sugestões e depois observando desconfortavelmente do corredor enquanto eu era escoltado para fora do prédio. Então fiz algo que pode parecer pequeno, mas que teve um enorme peso técnico. Acedi ao painel de administração do back-end do protocolo Sentinel utilizando credenciais que Henry nunca se lembrou de revogar, porque nunca tinha entendido que elas existiam ou que controlavam. Com uma série de comandos que levaram menos de 30 segundos para serem executados, suspendi a renovação automática da licença que estava agendada para ser processada em 72 horas. Os sistemas não entrariam em colapso imediatamente ou de forma catastrófica. Isso teria sido óbvio demais, podendo gerar responsabilidade legal por sabotagem deliberada. Em vez disso, eles começariam a experimentar o que pareceriam ser falhas de autenticação aleatórias. Os portais de acesso do cliente começariam a apresentar lentidão imprevisível. As comunicações internas sinalizariam falsas ameaças à segurança. Os certificados de segurança expiravam um a um, pois os protocolos de renovação não conseguiam verificar uma licença que já não existia.
Seria como um prédio cuja fundação estivesse se desfazendo lentamente, despercebida a princípio, mas tornando-se impossível de ignorar à medida que as paredes começassem a rachar e os pisos a ceder de forma irregular. Fechei meu laptop, programei um alarme para as 6h30 da manhã seguinte e tentei dormir. Minha mente não cooperava, repassando cenários, contingências e possíveis respostas que eles poderiam tentar, mas meu corpo insistia em descansar, e eventualmente o cansaço venceu a ansiedade. A primeira chamada ocorreu às 6h47 da manhã, exatamente 47 minutos depois de os sistemas terem começado a apresentar as falhas iniciais. Telefone do escritório de Henry, marcado como urgente no meu identificador de chamadas. Observei a chamada tocar e cair na caixa postal enquanto tomava um gole de café que eu mesmo havia preparado na máquina do quarto. Estava amargo e fraco, mas com cafeína suficiente para cumprir sua função. 3 minutos depois, outra chamada de um número diferente da Caldwell Technologies. Depois, outra. Em seguida, chegou o celular pessoal do Jack, que eu já havia bloqueado na noite anterior, então foi direto para uma notificação que eu descartei sem ler. O celular pessoal de Henry foi recusado. Peterson, da área de TI, recusou. Alguém do departamento jurídico, cujo nome eu não reconheci, recusou. Ao meio-dia, meu celular mostrava 78 chamadas perdidas e uma enxurrada de mensagens de texto que se tornavam cada vez mais desesperadas no tom à medida que a manhã avançava e eu continuava sem responder. As mensagens contavam sua própria história de pânico crescente. As primeiras versões eram formuladas de maneira profissional. Violet, precisamos discutir algumas questões técnicas. Por favor, ligue assim que possível. Então a fachada começou a rachar. Isto é urgente. Por favor, responda imediatamente. Então, a pretensão de cortesia profissional desapareceu por completo. Seja lá o que for, podemos resolver isso. É só me ligar de volta. E, por fim, do próprio Henry, uma mensagem que chegou pouco depois das 11h30. Diga o preço. Diga-me o preço. Como se fosse simplesmente uma negociação sobre dinheiro, como se tudo no mundo se resumisse a encontrar o número certo para escrever em um cheque e ver os problemas desaparecerem. As suposições implícitas nessas 3 palavras me disseram tudo o que eu precisava saber sobre o quão fundamentalmente Henry havia entendido errado o que estava acontecendo e por quê. Deixei-o soar por 3 dias, não por crueldade, embora eu não vá fingir que não houve alguma satisfação em saber que eles estavam em pânico enquanto eu ficava sentado calmamente em um quarto de hotel bebendo café ruim e lendo notícias do setor. O silêncio foi estratégico, calculado para atingir objetivos específicos. Eu precisava que eles entendessem completamente a extensão da dependência deles em relação aos sistemas que eu havia construído. Eu precisava que eles trouxessem consultores externos que quebrassem a cabeça com um código que era simultaneamente brilhante em sua arquitetura e completamente impenetrável sem a documentação que somente o arquiteto original possuía. Eu precisava que Henry participasse de reuniões de emergência do conselho, tentando explicar aos membros cada vez mais irritados porque a vantagem competitiva da empresa estava se dissipando como neblina sob a luz do sol da manhã. Eu precisava que Jack percebesse que seu pai havia cometido um erro de cálculo catastrófico ao decidir me demitir. E eu precisava de tempo para atender às outras ligações que estavam começando a chegar. As boas notícias vieram de empresas que ouviram, por meio de canais informais do setor, que algo interessante estava acontecendo na Caldwell Technologies e que o arquiteto por trás de seus sistemas de segurança poderia, de repente, estar disponível para outras oportunidades. Na segunda noite, sentada naquele quarto de hotel com a comida para a viagem esfriando na escrivaninha ao lado do meu laptop, finalmente liguei para minha mãe. Ela atendeu ao primeiro toque, e eu pude ouvir o alívio inundando sua voz antes mesmo que ela terminasse de dizer alô. Violet, meu bem, onde você está? Jack está me ligando dizendo que você foi embora, que você não atende o telefone, que ele está preocupado. Preciso que você me ouça, mãe, interrompi, minha voz saindo mais firme do que eu me sentia. Algo no meu tom de voz a fez ficar imediatamente em silêncio. Aquele instinto materno que reconhece quando uma criança precisa de espaço para falar sem interrupções. Contei tudo para ela. O disparo foi baseado em problemas de desempenho fabricados, na lista de abrigos que Jack havia preparado com anotações sobre o trânsito. A traição coordenada entre pai e filho. O contrato de licença que eles nunca leram direito. Os sistemas que estavam apresentando falhas que eles não conseguiam consertar sem mim.
Quando terminei, houve um longo silêncio na linha. Aquele tipo de silêncio que parece pesado, carregado de reflexões e recalibração emocional. Então ela disse algo que eu não esperava. Algo que rompeu o controle cuidadoso que eu vinha mantendo há 2 dias. Tenho $48.000 em poupança. São os seus se precisar. Minha mãe, que me criou sozinha depois que meu pai morreu em um acidente de construção quando eu tinha 8 anos. Quem trabalhou em turnos duplos como enfermeira durante 15 anos para nos dar abrigo e comida e para que eu pudesse concluir a faculdade sem dívidas. Quem nunca teve dinheiro extra para férias, luxos ou qualquer coisa além do essencial para a sobrevivência. Ela estava me oferecendo toda a sua segurança financeira. Mãe, eu não preciso, comecei, mas ela me interrompeu com a firmeza que nos ajudou a superar os anos mais difíceis da minha infância. Eu sei que você não precisa disso. Nunca precisou. Você se cuida desde os 16 anos. Mas preciso que saiba que você tem isso. Você não está sozinha, querida. Nunca esteve. Naquele momento, eu me desmoronei, não por tristeza, mas por algo mais intenso e complexo. Gratidão, raiva e determinação se misturavam numa resposta emocional que eu não conseguia nomear ou controlar. As lágrimas que eu não me permitia derramar desde o momento em que Jack deslizou aquela lista de abrigos pelo balcão vieram aos meus olhos. Vou fazê-los entender o que fizeram, eu disse a ela, com a voz embargada pelas emoções que eu ainda tentava processar. Eu sei que você é, disse ela com absoluta certeza. E eu estarei aqui quando você estiver. Essa conversa mudou algo fundamental na forma como eu entendia o que estava fazendo e por quê. Isso não se tratava mais apenas de mim, dos meus sentimentos feridos, do meu orgulho abalado ou da minha reputação profissional. Eu estava fazendo isso pela minha mãe, que nunca teve o luxo de exigir um tratamento justo porque a sobrevivência não deixava espaço para princípios. Para cada mulher a quem disseram que ela não era nada sem o homem com quem se casou. Para todos aqueles que já foram descartados, como um relatório trimestral que não atingiu projeções arbitrárias. As ligações da Caldwell Technologies continuaram. Ao final do 3º dia, a contagem havia ultrapassado 100, mas eu não respondi a nenhuma delas. Eu não aguentava mais responder à agenda deles. Na 4ª manhã, acordei às 5h30 sem despertador. Meu relógio biológico aparentemente convenceu-me de que aquele era o momento apropriado para começar o que quer que viesse a seguir. O quarto do hotel ainda estava escuro. As luzes da cidade filtravam-se pelas cortinas que não fechavam direito, projetando finas linhas verticais no teto que eu vinha encarando nas últimas 3 noites, sempre que o sono me escapava. Mas esta manhã foi diferente. A ansiedade e as dúvidas que caracterizaram as últimas 72 horas se cristalizaram da noite para o dia em absoluta clareza sobre o que precisava acontecer em seguida. Preparei um café com a cafeteira inadequada do quarto, abri meu laptop enquanto o café ainda estava sendo preparado e comecei a redigir o e-mail que alteraria fundamentalmente a dinâmica de poder entre mim e a família Caldwell. A mensagem precisava ser perfeita, sem emoção, sem acusações, apenas factual, de uma forma que não deixasse espaço para interpretações errôneas ou negociações sobre a realidade da situação em que se encontravam. Enviei a mensagem para o endereço de e-mail particular de Henry, a conta pessoal que ele usava para assuntos que preferia não ter documentados nos sistemas corporativos, onde poderiam estar sujeitos a pedidos de acesso à informação ou à supervisão do conselho. Sem cumprimentos, sem preâmbulos, sem palavras desperdiçadas que pudessem diluir o impacto do que eu estava prestes a demonstrar. Apenas uma frase. Segue em anexo a documentação referente à estrutura de propriedade e licenciamento dos sistemas de segurança que atualmente alimentam as operações da Caldwell Technologies. O primeiro anexo era o contrato de licenciamento completo para o protocolo Sentinel. Todas as 37 páginas com disposições específicas destacadas em amarelo. A seção 12D descreve as condições de violação material e os direitos de rescisão que acompanham tais violações. A seção 19 fornece uma definição explícita de criador de propriedade intelectual como o indivíduo ou entidade detentora das patentes primárias sobre a tecnologia licenciada. A seção 23 detalha minha autoridade unilateral para rescindir ou suspender a licença sob circunstâncias específicas, incluindo, e fui muito cuidadoso com essa linguagem ao redigir o contrato original, o tratamento do criador que poderia ser razoavelmente interpretado como agindo de má fé ou deixando de reconhecer suas contribuições adequadamente. O segundo anexo continha todos os pedidos de patente que eu havia submetido nos últimos 3 anos para componentes do protocolo Sentinel.
Cada um deles estava registrado na Monroe Security Solutions entre 2 e 3 anos antes, meses antes de a Caldwell Technology supostamente ter adquirido o sistema por meio do que eles acreditavam ser uma simples compra de tecnologia. Em cada registro, meu nome constava como a única inventora, e meu nome de solteira aparecia em todos os documentos oficiais, no local onde a propriedade e o crédito criativo eram formalmente estabelecidos e legalmente protegidos. Aparentemente, Henry nunca investigou nada disso. Por que investigaria? Eu era apenas a esposa do filho dele, contratada para cumprir tabela de diversidade e demonstrar os valores progressistas da empresa. Presumivelmente, alguém grato demais pela oportunidade de causar complicações ou reivindicar direitos legais inconvenientes. A arrogância inerente a essa suposição era quase impressionante em sua completude. Na parte inferior do e-mail, abaixo dos 2 anexos, acrescentei uma única frase que me pareceu apropriada dadas as circunstâncias: você demitiu o arquiteto. O prédio está sentindo a diferença. Enviei a mensagem exatamente às 6 horas da manhã, no mesmo horário em que seus sistemas começaram a apresentar falhas em cascata 4 dias antes. A simetria parecia importante, uma forma de marcar a conexão entre causa e efeito, entre a decisão deles de me descartar e as consequências que agora se materializavam de maneiras que eles apenas começavam a compreender. Meu telefone tocou às 7h14. Era o número de celular particular do Henry, aquele que ele dava para a família e principais sócios, não o número do escritório que passava pelos protocolos de assistência e triagem. Deixei tocar 4 vezes antes de atender. Um pequeno gesto insignificante que, no entanto, satisfez algo em mim que precisava que ele esperasse, que experimentasse ao menos uma breve incerteza sobre se eu atenderia ou não. Violet. Sua voz não tinha nada da autoridade tranquila que eu ouvirá naquela sala de conferências 4 dias atrás. Parecia abatido, como um homem que acabará de descobrir que a fundação de sua casa fora construída em um terreno que não lhe pertencia e que o verdadeiro proprietário acabará de informá-lo de que o contrato de arrendamento estava expirando. Precisamos nos encontrar pessoalmente. Há assuntos que precisamos discutir que são muito complicados para conversas por telefone. Não, eu disse, mantendo a voz calma e serena, recusando-me a demonstrar qualquer urgência ou preocupação que ele pudesse tentar projetar. Você precisa me ouvir. Há 3 anos, você me contratou, o que claramente considerou um favor ao seu filho. Você me tratou como um mero requisito de diversidade, alguém que deveria ser grato pela oportunidade de existir em sua órbita e executar quaisquer tarefas insignificantes que você julgasse apropriadas para alguém na minha posição. Silêncio do outro lado da linha. Continuei sem esperar que ele formulasse qualquer resposta que estivesse tentando construir. Você me designou trabalhos de manutenção que estavam abaixo das minhas capacidades e nunca se deu ao trabalho de aprender o que eu estava realmente construindo durante todas aquelas noites em claro que você provavelmente presumiu que eu passava tentando provar que era digno da aceitação da sua família. Quando vocês precisaram atualizar seus sistemas de segurança há 2 anos, eu forneci a solução por meio de um contrato de licenciamento que seus advogados aparentemente não leram com a devida atenção. Vocês pensaram que estavam adquirindo a tecnologia definitivamente. Na verdade, estavam alugando-a de mim. Não é isso, começou Henry. Mas eu o interrompi antes que ele pudesse concluir qualquer negação ou racionalização que estivesse tentando fazer. O prazo para a renovação da licença expirou há 3 dias. Recusei-me a aprová-la. Todos os sistemas que mantêm sua empresa em funcionamento estão agora operando por um fio, com o tempo se esgotando a cada hora que passa. Seus portais de clientes estão apresentando falhas de autenticação. Suas comunicações internas estão sinalizando falsas ameaças à segurança. Sua vantagem competitiva está evaporando em tempo real, e tudo isso remonta diretamente à mulher que você demitiu por supostos resultados ruins, que na verdade representavam as melhores métricas de desempenho da história da empresa. Outro silêncio, mais longo desta vez, carregado com o som de um homem processando informações que estavam reescrevendo sua compreensão da própria situação. Quando ele falou novamente, sua voz havia mudado de forma fundamental. Mais baixa, incerta, desprovida da confiança que vinha da crença de que controlava todas as variáveis relevantes. O que você quer, Violet? A pergunta revelou o quão completamente equivocado ele havia sido ao entender o que estava acontecendo e por quê. Ele ainda pensava que se tratava de uma negociação, que tudo se resumia a encontrar o preço ou o acordo certo que faria o problema desaparecer e permitiria que todos retornassem às suas posições anteriores com o mínimo de transtorno. Justiça, eu disse.
mas me contentarei em ver você explicar ao conselho administrativo por que toda a infraestrutura da sua empresa se sustenta em contratos de licenciamento controlados pela mulher que você acabou de demitir por problemas de desempenho inventados. Henry tentou se recompor, adotando o estilo que provavelmente usava em negociações comerciais difíceis, quando precisava salvar negócios que estavam indo mal. Podemos lhe oferecer reintegração imediata. Um cargo melhor do que o anterior. Participação acionária de nível de vice-presidente na empresa. Posso fazer com que o conselho aprove um pacote de remuneração até o final da semana, que inclui todos os benefícios, um bônus de assinatura substancial e assento garantido nas reuniões de estratégia executiva. Faremos o que for preciso para resolver isso. Eu não quero trabalhar para você, Henry, eu disse, e falei com uma clareza que me surpreendeu pela sua completude. Quero que você entenda que o que você destruiu não foi apenas um emprego. Foi uma parceria que você nunca mereceu e nunca valorizou até que fosse tarde demais para importar. Eu conseguia ouvi-lo respirar do outro lado da linha. Cada expiração carregava o peso de um homem percebendo que havia cometido um erro de cálculo catastrófico, que havia eliminado o que considerava um problema menor e, na verdade, desencadeado o colapso de algo fundamental cuja existência ele desconhecia. O contrato de licenciamento pode ser rescindido com um aviso prévio de 30 dias, continuei, deixando que as implicações desse prazo se dissipassem. Ou pode ser renegociado sob novos termos que exigiriam certos reconhecimentos. Essa renegociação precisaria incluir documentação formal de violação material, o que significa atas de reuniões do conselho registrando que você demitiu sua arquiteta-chefe de segurança com base em problemas de desempenho fabricados, enquanto ela estava, na verdade, apresentando os melhores resultados da história da empresa. Significa explicar aos seus investidores por que você não sabia que a base da sua empresa pertencia a outra pessoa. Significa reconhecer publicamente o que você fez e por que estava errado. Você está tentando destruir a empresa, disse Henry. E eu percebi a raiva voltando a se infiltrar em sua voz enquanto ele buscava uma narrativa que me fizesse parecer o agressor, em vez de alguém que apenas reagiu de forma apropriada à maneira como fui tratado. Não, corrigi firmemente. Estou lhe ensinando o custo da subestimação. A empresa pode sobreviver a essa situação se as mudanças apropriadas forem feitas. A verdadeira questão é se você conseguirá sobreviver a ela, se sua posição e reputação resistirão à verdade sobre o que aconteceu e por quê. Encerrei a chamada antes que ele pudesse responder, não por drama, mas porque a conversa já havia cumprido seu propósito e qualquer outra coisa teria diminuído o impacto do que já havia sido dito. Coloquei meu celular no modo não perturbe e abri meu laptop para verificar meus e-mails. O setor se moveu mais rápido do que eu havia previsto. Poucas horas depois das falhas no sistema da Caldwell Technology se tornarem visíveis para clientes e concorrentes, minha caixa de entrada começou a se encher de mensagens de pessoas que, de alguma forma, haviam tomado conhecimento de alguns detalhes da história e queriam saber mais ou explorar possibilidades. Sarah ligou naquela tarde, e o número dela apareceu apesar da configuração a não perturbe estar ativada, porque eu a havia adicionado como contato de emergência anos atrás. Você é uma lenda nos círculos tecnológicos agora, disse ela, com a voz carregada de admiração e divertimento na mesma medida. As pessoas estão chamando isso de a jogada de mestre mais discreta da década. As ações da Caldwell estão despencando e ninguém conseguia entender o porquê até que alguém rastreou a origem do problema até uma disputa de licenciamento com a Monroe Security Solutions, da qual ninguém nunca tinha ouvido falar, e que por acaso é você. Duas empresas entraram em contato com propostas para cargos de vice-presidente no mesmo dia. Outra queria discutir uma possível aquisição da própria Monroe Security Solutions, o que me pareceu profundamente irônico, visto que se tratava essencialmente de uma empresa de fachada que eu havia criado especificamente para proteger a propriedade intelectual de pessoas como Henry. Durante 3 anos, permaneci invisível na Caldwell Technologies. Minhas contribuições foram sistematicamente apagadas ou atribuídas à liderança de Henry. Agora, esse mesmo setor estava se esforçando para entender como eu havia construído algo tão essencial que sua ausência poderia paralisar uma grande empresa. Ao anoitecer, eu tinha 3 propostas de emprego formais, cada uma pagando mais que o dobro do que Caldwell ganhava. Uma delas incluía um bônus de assinatura superior ao salário anual de Jack. Analisei-as cuidadosamente, considerando não apenas a remuneração, mas também a cultura e as oportunidades, e se eu estaria entrando em outra situação onde minhas contribuições seriam subestimadas. Aceitei a oferta mais prestigiosa antes da meia-noite, sentindo algo mudar no meu peito enquanto digitava o e-mail de aceitação.
Não se tratava apenas de deixar a Caldwell Technologies para trás. Tratava-se de assumir algo que eu havia construído para mim, nos meus próprios termos, com pessoas que realmente entendiam o meu valor. O e-mail de aceitação ficou na minha pasta de enviados como uma linha traçada na areia, marcando a fronteira entre o que tinha sido e o que viria a seguir. Fechei meu laptop e fiquei sentada naquele quarto de hotel, sentindo algo que não experimentava há meses. Uma expectativa sem qualquer traço de pavor. Meu celular continuava vibrando com notificações que eu não lia. Chamadas perdidas de números que eu já não reconhecia mais como relevantes. O pânico da família Caldwell havia se tornado ruído de fundo. Uma estática que eu aprenderá a ignorar enquanto me concentrava no futuro que estava ativamente construindo. 6 semanas se passaram num turbilhão de reuniões de integração, apresentações de equipe e o caos peculiar que acompanha o início de um cargo de liderança sênior em uma empresa que está crescendo rapidamente. A Titanium Solutions operava de maneira diferente da Caldwell Technologies, e isso ficou evidente imediatamente. As pessoas realmente me ouviam quando eu falava nas reuniões. Minhas recomendações técnicas foram implementadas em vez de serem arquivadas. A CEO, uma mulher chamada Rebecca, que construiu a empresa desde o início, tratava a experiência como algo valioso, e não como uma ameaça. No início, foi desconcertante, esse ambiente onde a competência era recompensada em vez de ser mal vista. Então a notícia se tornou pública e tudo mudou novamente. A Caldwell Technologies divulgou um comunicado de imprensa na tarde de quinta-feira, estrategicamente programado para o período após o fechamento do mercado, a fim de minimizar o impacto imediato nas negociações. Sarah me encaminhou a mensagem com uma única palavra no assunto: finalmente. A declaração em si foi uma obra-prima de obscurantismo corporativo. Cada palavra cuidadosamente escolhida para comunicar informações sem admitir nada que pudesse aumentar a responsabilidade legal. Após uma revisão interna das práticas operacionais e dos procedimentos de governança, a Caldwell Technologies anuncia uma reestruturação de sua divisão de segurança e equipe de liderança. O CEO, Henry Caldwell, concordou em se afastar temporariamente de suas funções enquanto aguarda uma avaliação completa das práticas de governança corporativa e dos protocolos de tomada de decisão. O Conselho de Administração nomeou um comitê de liderança interino para supervisionar as operações durante este período de transição. Para quem não está familiarizado com os padrões de comunicação corporativa, pode ter soado como algo rotineiro, o tipo de comunicado genérico que as empresas divulgam regularmente sobre mudanças organizacionais. Mas para quem estivesse prestando atenção, cada frase sinalizava uma catástrofe mal contida. A revisão interna significava que algo tinha corrido muito mal. O afastamento administrativo temporário significava que o CEO tinha sido forçado a sair. A avaliação abrangente significava que os investigadores estavam a examinar tudo com suspeitas sobre o que poderiam encontrar. Sarah ligou poucos minutos depois de encaminhar o comunicado. Isso é maior do que eu imaginava, disse ela sem rodeios. Ouvi dizer que houve uma reunião de emergência do conselho na semana passada que durou 7 horas. Henry teve que explicar a disputa de licenciamento, admitir que a tecnologia principal da empresa era controlada por sua ex-nora e justificar por que o demitiu por problemas de desempenho, quando seu desempenho na realidade era excepcional. 2 membros do conselho renunciaram imediatamente, em vez de se associarem a qualquer responsabilidade legal que isso possa acarretar. As ações caíram 18% antes da suspensão das negociações. Sentei-me à minha mesa na Titanium Solutions, observando as luzes da cidade se acenderem enquanto a tarde dava lugar à noite, processando essa informação com emoções complexas que eu não conseguia organizar. Uma parte de mim se sentiu vingada. Eles finalmente estavam enfrentando as consequências de decisões que tomaram de forma tão leviana. Uma parte de mim sentia um vazio estranho, como se eu estivesse me preparando para um confronto que agora estava acontecendo sem a minha presença para testemunhá-lo. Veículos de notícias de tecnologia repercutiram a história em poucas horas, embora ainda não tivessem meu nome. A cobertura se concentrou na questão da disputa de licenciamento, em especulações sobre falhas de governança e em questionamentos sobre como uma grande empresa de tecnologia poderia construir sua vantagem competitiva com base em tecnologia que, na verdade, não lhe pertencia. Analistas do setor publicaram artigos com títulos como Os riscos ocultos do licenciamento de tecnologia e quando os fundadores não leem as letras miúdas. Henry divulgou uma segunda declaração por meio de seu advogado sobre a renegociação de parcerias tecnológicas de boa-fé, mas o mercado já havia dado seu veredito.
A confiança evaporou-se, com ela, a suposição de que a Caldwell Technologies era um investimento estável. Jack começou a ligar novamente durante a 7ª semana. Eu já havia desbloqueado o número dele, curioso para saber o que ele diria agora que a situação havia se tornado pública e inegável. Suas mensagens de voz contavam sua própria história de desespero progressivo. A primeira mensagem demonstrava irritação. Violet, eu não sei o que você está fazendo, mas precisa parar com isso. Pessoas estão se machucando. Empregos estão em risco. Você está destruindo algo que meu pai passou a vida inteira construindo. Apaguei sem responder. A segunda mensagem, 3 dias depois, demonstrava confusão. Eu sei que você está com raiva. Você tem todo o direito de estar com raiva de como as coisas terminaram, mas podemos conversar? Encontrar uma maneira de resolver isso sem precisar acabar com a empresa inteira? Excluir. Na terceira mensagem, o pânico já se insinuava em sua voz. Meu pai está sendo investigado. O conselho está falando em expulsá-lo permanentemente. A reputação dele está sendo destruída. Era isso que você queria, humilhá-lo publicamente? A suposição implícita naquela pergunta era quase cômica, que eu havia orquestrado esse resultado por meio de um planejamento cuidadoso, em vez de simplesmente retirar o apoio que eles davam como certo, enquanto me tratavam como descartável. Na 8ª semana, Jack apareceu no meu novo prédio de escritórios no centro da cidade. Eu estava em uma reunião quando a segurança ligou para me informar que alguém que alegava ser meu marido estava no saguão pedindo para me ver. Abri a gravação da câmera de segurança no meu celular e o vi parado ali, segurando rosas caras. Daquelas que a gente compra quando o desespero substitui a consideração. Quando você precisa de um gesto que pareça significativo sem exigir uma compreensão real do que a outra pessoa possa querer. Ele parecia menor do que eu me lembrava. Não fisicamente diminuído, mas reduzido de alguma forma fundamental que nada tinha a ver com altura ou peso. A confiança que ele demonstrara com tanta facilidade durante nosso casamento foi substituída por uma incerteza que se manifestava em sua postura, na maneira como transferia o peso de um pé para o outro enquanto aguardava o retorno do segurança com uma resposta. Estamos separados, ouviu dizer quando o guarda perguntou sobre o nosso relacionamento. E a escolha das palavras me pareceu característica da abordagem de Jack a situações difíceis. Separados sugeria algo temporário, circunstancial, uma condição que poderia ser resolvida por meio de negociação ou mudança de circunstâncias. Isso suavizou o que realmente havia acontecido, fazendo parecer que era mútuo e irreversível, em vez do abandono deliberado que havia sido. O segurança ligou para o meu escritório. Senhorita Monroe, tem um tal de Jack Caldwell aqui para vê-la. Ele disse que é seu marido. Devo mandá-lo subir? Olhei para o monitor que mostrava Jack parado no saguão segurando flores que já começavam a murchar levemente sob a luz artificial, e não senti nada. Não havia mais raiva, nem tristeza, nem mesmo satisfação com seu evidente desconforto. Apenas uma espécie de observação neutra, como assistir a um estranho lidar com um problema que nada tinha a ver comigo. Não, eu disse. Diga a ele que estou em uma reunião que está demorando muito. Ele pode tentar ligar se precisar conversar sobre alguma coisa. Observei pelo monitor enquanto o guarda transmitia essa mensagem, e o rosto de Jack demonstrou primeiro confusão, depois frustração e, por fim, algo que parecia resignação. Ele deixou as flores na recepção e saiu, com os ombros curvados contra o frio, que era tanto emocional quanto meteorológico. Minha nova posição na Titanium Solutions me proporcionou exatamente o que a Caldwell Technologies havia me negado: autonomia, recursos e reconhecimento. Eu tinha uma equipe de 20 engenheiros que haviam sido selecionados por competência, e não por política, um orçamento que nos permitia de fato implementar ideias em vez de apenas propô-las, e uma liderança que entendia a diferença entre controle e confiança. Mais importante ainda, tive a liberdade de construir algo novo sem ter que defender constantemente a sua existência. Lançamos o Sentinel Protocol 2.0 em uma importante conferência de tecnologia em novembro, 2 meses após minha demissão da Caldwell Technologies. O momento foi escolhido deliberadamente, dando-me distância suficiente para deixar claro que não se tratava de uma reação impulsiva, mas sim da evolução natural de um trabalho que eu vinha desenvolvendo há anos. A apresentação era minha responsabilidade. Meu nome estava em destaque no programa e nos materiais promocionais.
Meu rosto aparecia nas telas enquanto eu falava sobre a arquitetura de segurança adaptativa que aprendia com as ameaças em vez de apenas reagir a elas. A plateia incluía diversas empresas que reconheci como clientes da Caldwell Technologies. Vi os representantes deles tomando notas cuidadosamente, fazendo perguntas detalhadas durante a sessão de perguntas e respostas sobre os cronogramas de migração, os requisitos de compatibilidade e se a nova estrutura poderia ser integrada aos sistemas existentes ou se exigiria uma substituição completa. Em um período de 3 semanas, 4 grandes clientes solicitaram formalmente propostas para migrar sua infraestrutura de segurança da Caldwell para Titanium Solutions. O mercado estava votando com os contratos, e o veredicto foi inequívoco. Eles preferiam trabalhar com a arquiteta em vez da empresa que a havia descartado. Sarah ligou após a apresentação na conferência, com uma risada que demonstrava genuína alegria. Você acabou de declarar guerra sem disparar um único tiro. Essa foi a coisa mais devastadora que já vi em termos profissionais. Não é guerra, respondi, falando sério. É apenas engenharia melhor. A tecnologia fala por si só. Mas, no final de uma noite, enquanto trabalhava com Clara em um problema de depuração particularmente difícil, ela me perguntou algo que rompeu com todo o sucesso profissional e a aprovação pública, expondo algo que eu vinha tentando não examinar de perto. Você se sente satisfeita? Perguntou Clara, erguendo os olhos da tela com a franqueza que a tornava uma excelente engenheira e, ocasionalmente, uma colega desconfortável. Assistindo à implosão da Caldwell Technologies. Henry sob investigação. Jack aparecendo com flores desesperadas. É o que você imaginava. Abri a boca para dizer sim automaticamente, para confirmar que a justiça parecia absolutamente certa. Que eles mereciam todas as consequências que estavam se materializando a partir das decisões que haviam tomado. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta porque a verdade era significativamente mais complexa do que uma simples satisfação. Senti-me justificada, certamente validada de maneiras que o sucesso profissional por si só não poderia proporcionar. Provada a meu respeito quanto às minhas capacidades e ao julgamento deles, mas satisfeita? Isso não era bem a descrição. Havia um vazio no centro de tudo isso, como ganhar uma discussão com alguém que já havia abandonado a conversa, como ter razão sobre algo que já não importava da maneira como eu imaginava. O que eu realmente queria, percebi, não era vingança, destruição ou mesmo vindicação pública. Eu queria reconhecimento, que me dessem o devido valor às minhas contribuições, que eu fosse importante além da minha utilidade ou da minha ligação com a família certa. Eu queria que Henry me visse como alguém genuinamente talentosa, e não como a esposa de seu filho, contratada por favor. Eu queria que Jack me amasse por quem eu realmente era, e não por como eu me encaixava na vida que ele havia planejado. Mas eu jamais receberia esse reconhecimento deles. Faltava-lhes a autoconsciência necessária para um pedido de desculpas genuíno, a humildade indispensável para uma mudança real. O melhor resultado que eu poderia realisticamente esperar era que eles tivessem aprendido uma lição cara sobre o preço de subestimar as pessoas. Não se trata de satisfação, eu finalmente disse a Clara. Trata-se de construir algo que eles não possam tirar, algo que exista independentemente de eles reconhecerem ou não. Ela sentiu lentamente, como se tivesse entendido mais do que eu havia dito explicitamente. Talvez tivesse mesmo. Talvez essa fosse a verdadeira semelhança entre as pessoas que haviam deixado ambientes de trabalho tóxicos. Não os detalhes específicos da traição, mas o reconhecimento de que a vingança que importa não é a destruição, mas a criação. Não se trata de destruir o que te machucou, mas de construir algo novo que não possa ser tocado pelas mesmas mãos que um dia te descartaram. Naquela noite, sozinha no meu apartamento que aos poucos começava a parecer um lar em vez de apenas um abrigo temporário, escrevi um e-mail para Jack que nunca enviei. Palavras que eu precisava escrever, mesmo sabendo que nunca seriam lidas. Você perguntou se destruir a empresa do seu pai era o que eu queria. Eu queria parceria. Eu queria respeito. Eu queria construir algo significativo juntos. Você queria uma esposa troféu. Seu pai queria controle. A diferença entre esses desejos foi o que destruiu tudo, não algo que eu tenha feito depois. Salvei o rascunho e fechei o laptop. Compreendo que algumas conversas acontecem apenas na nossa mente, e que às vezes isso basta. O e-mail não enviado ficou na minha pasta de rascunhos por 2 dias antes de eu finalmente apagá-lo.
Aceitei que algumas conversas existem apenas para quem as escreve, cumprindo seu propósito sem nunca serem lidas pelo destinatário pretendido. A vida continuou seguindo em frente de maneiras que pareciam cada vez mais estáveis. Minha equipe na Titanium Solutions havia lançado 3 grandes implementações para clientes. Eu havia contratado 2 engenheiros juniores que me lembravam de mim mesmo na idade deles, brilhantes, subestimados e ávidos por provar seu valor. Meu apartamento tinha acumulado toques pessoais suficientes para finalmente parecer um lar, em vez de um abrigo temporário. Então a carta chegou. Um estafeta bateu à porta do meu apartamento num sábado de manhã, segurando um envelope pardo que exigia confirmação de assinatura. Dentro havia uma única folha de papel timbrado creme grosso, daquele tipo com peso e textura que anunciavam seu preço antes mesmo de você ler uma única palavra. O papel timbrado pessoal de Henry Caldwell tinha um nome em relevo na parte superior. Suas letras em alto relevo eram tão nítidas que podiam ser sentidas com a ponta dos dedos. Mas o que me fez parar para pensar foi que a carta em si estava escrita à mão com caneta tinteiro. A tinta, um preto azulado profundo, provavelmente custava mais por mililitro do que meu orçamento mensal anterior para compras de supermercado. O conteúdo foi surpreendente por se distanciar completamente de tudo que eu já tinha ouvido de Henry. Violet, solicito a oportunidade de conversar com você pessoalmente. Não como ex-empregador para ex-funcionário, mas de pessoa para pessoa. Compreendi a magnitude dos meus erros de julgamento. Independentemente da sua opinião sobre as minhas motivações, peço que me conceda uma conversa. Irei aonde você indicar, quando estiver disponível. Isto não é uma negociação. É um pedido para ter a oportunidade de me desculpar adequadamente. Li o livro 3 vezes, procurando a armadilha, a manipulação oculta, o posicionamento estratégico que eu já esperava encontrar em cada interação da família Caldwell. Mas as palavras soavam cansadas, como as de um velho que finalmente calculou o custo total de decisões que não podia desfazer e descobriu que o preço era mais alto do que havia previsto. Sarah achou que eu não deveria ir quando liguei para conversar sobre isso. Ele não merece seu tempo nem sua atenção, disse ela firmemente. Ele te demitiu, te humilhou, se uniu ao filho para te descartar. Agora que há consequências, ele quer absolvição. Não é assim que funciona. Minha mãe discordou quando pedi sua opinião naquela noite. Às vezes, as pessoas precisam pedir desculpas em voz alta, disse ela, no mesmo tom que usava quando eu era jovem e lutava com a dúvida se deveria perdoar um amigo que me magoara. Não necessariamente por você, mas para que elas possam viver consigo mesmas depois. Você não lhe deve essa oportunidade, mas talvez deva a si mesmo o alívio de ouvi-lo reconhecer o que fez. Refleti sobre isso durante 2 dias, ponderando se rever Henry traria algum benefício significativo ou apenas reabriria feridas que finalmente começavam a cicatrizar. Por fim, enviei uma mensagem de texto com uma única frase para o número de telefone impresso no rodapé da carta dele: café, lugar público, terça-feira às 10 horas. Sua resposta chegou em 30 segundos. Obrigado. Nos encontramos em um café a 3 quarteirões do meu escritório na Titanium Solutions, um território neutro, de onde qualquer um de nós poderia sair facilmente se a conversa se tornasse desconfortável ou improdutiva. Cheguei 5 minutos antes e reservei uma mesa de canto com ótima visão da entrada, posicionando-me de forma a não ser surpreendido pela sua chegada. Henry entrou exatamente às 10 horas, e a primeira coisa que notei foi como ele parecia muito menor do que eu me lembrava. Embora não fosse fisicamente menor, ele ainda tinha a mesma altura e continuava a se portar com a postura de alguém acostumado a ocupar espaço. Mas algo fundamental havia diminuído. A arrogância que antes preenchia as salas, a certeza que vinha de nunca questionar se suas decisões estavam corretas, havia se transformado em algo mais incerto, mais humano. Ele pediu um café no balcão, que nunca bebeu, e depois sentou-se à minha frente com a postura cautelosa de quem espera um ataque verbal a qualquer momento. Obrigado por me receber, começou ele. Sua voz não tinha mais a autoridade de sempre. A autoridade tranquila que eu me lembrava havia sido substituída por algo mais calmo, mais hesitante. Não respondi, apenas esperei. Uma parte de mim queria dificultar as coisas para ele, recusar as gentilezas sociais que poderiam facilitar a conversa. Ele havia solicitado essa reunião. Ele conseguiria lidar com o silêncio. Henry respirou fundo, envolvendo a xícara de café com as mãos como se ela pudesse lhe proporcionar calor contra um frio que nada tinha a ver com a temperatura.
eu me convenci de que estava tomando uma decisão de negócios quando te demiti, que a empresa precisava de reestruturação, que sua divisão estava se tornando autônoma demais, que a consolidação era estratégica e necessária para o crescimento a longo prazo. Eu estava me enganando. Ele fez uma pausa, olhando para o seu café intocado antes de continuar. A verdade é que você me assustou. Não porque você fosse incompetente, mas porque você era brilhante de maneiras que eu não entendia completamente e não conseguia controlar. Você estava construindo sistemas pelos quais eu não podia reivindicar o crédito. Conquistando a lealdade genuína de equipes que eu havia contratado, mas que nunca inspirei. Tomando decisões independentes sem me consultar primeiro. E em vez de reconhecer essas coisas como sucesso, como exatamente o que uma boa liderança deveria possibilitar, eu as vi como uma ameaça à minha posição e à minha narrativa de ser o gênio insubstituível por trás da empresa. A honestidade foi inesperada, desarmante de maneiras para as quais eu não estava preparado. Eu esperava desculpas, justificativas ou tentativas de minimizar o ocorrido. Em vez disso, ele estava oferecendo algo que soava como autoconhecimento genuíno. Então, você destruiu o que não podia controlar? Perguntei em voz baixa. Sim. Ele olhou diretamente para mim pela primeira vez desde que se sentou. E, ao fazer isso, destruí o futuro da minha empresa, o casamento do meu filho e qualquer legado que eu pensasse estar construindo. Transformei algo que poderia ter sido uma parceria genuína em uma luta de poder na qual perdi em todos os sentidos. Conversamos por mais 30 minutos e percebi que estava ouvindo com menos raiva do que esperava. Ele não pediu nada. Nenhum pedido para renegociar os termos da licença, nenhuma tentativa de minimizar as consequências, nenhuma sugestão de que poderíamos de alguma forma retornar aos acordos anteriores com pequenos ajustes. Ele simplesmente pediu desculpas, reconheceu o que tinha feito e porquê, e aceitou que o dano era irreparável. Quando nos separamos do lado de fora do café, senti algo mudar, algo que não consigo definir exatamente. Não era exatamente perdão, mas talvez um afrouxamento da raiva que eu carregava como uma armadura. 2 semanas depois, Jack tentou sua própria abordagem para a reconciliação. Ele apareceu no meu prédio numa quinta-feira à noite e ficou esperando no saguão até eu chegar do trabalho. O segurança ligou perguntando se eu queria que ele fosse retirado, e eu me surpreendi ao dizer que desceria. Estávamos sentados no pequeno pátio do prédio, o frio de novembro tornando nossa respiração visível no ar entre nós. Jack parecia exausto, mais velho do que seus 32 anos deveriam indicar, com olheiras que sugeriam que o sono estava se tornando difícil. Não espero perdão, começou ele. As palavras que saíam pareciam ensaiadas, como se ele tivesse praticado essa conversa várias vezes. Só preciso que você saiba que eu estava errado em tudo. Em achar que seu valor estava ligado ao seu emprego. Em não ter te defendido para o meu pai. Sobre aquela lista de abrigos que eu me convenci de que era prática, quando na verdade era pura crueldade. Esperei porque pressentia o armazém que viria a ser desmentido, o que iria contradizer tudo o que ele acabará de dizer. Mas eu acho que poderíamos recomeçar. Não como éramos. Eu sei que isso é impossível. Mas talvez como pessoas que um dia se importaram umas com as outras e que poderiam aprender a se importar novamente, sem a influência do meu pai, sem a dinâmica da empresa, apenas nós tentando construir algo real desta vez. Não existe o só nós, Jack, eu disse baixinho. Nunca existiu. Quando você me entregou aquela lista de abrigos, você me mostrou exatamente quem você é quando amar alguém se torna inconveniente ou complicado. Não é algo que se supera. É a essência do seu caráter se revelando. Um pequeno erro, começou ele, mas eu o interrompi. Não foi um erro isolado. Foram 3 anos priorizando a aprovação do meu pai em detrimento da dignidade da minha esposa. A lista de abrigos foi apenas o momento em que finalmente enxerguei o padrão com clareza suficiente para não poder mais ignorá-lo. Ele olhou para as próprias mãos, em silêncio por um longo momento. Desculpe, disse novamente, como se a repetição pudesse de alguma forma alterar a matemática do que havia acontecido. Eu sei, respondi. Mas o pedido de desculpas não reconstrói o que você destruiu. Ele apenas reconhece as cinzas. Após essas conversas, escrevi 2 e-mails finais. A primeira coisa que fiz a Henry foi estabelecer limites claros. Agradeci pelo seu pedido de desculpas. Reconhecendo que ele parecia realmente entender o que tinha feito,
mas deixando bem claro que a relação profissional era o limite do que existia entre nós naquele momento. O contrato de licenciamento permaneceria em vigor conforme redigido. Ele pagaria preços justos de mercado pelo uso contínuo da tecnologia de que sua empresa precisava. Eu forneceria o suporte contratado, nada mais. O segundo e-mail para Jack foi mais curto e direto. A resposta à sua pergunta sobre recomeçar foi não, não por ódio, mas pela falta de confiança, que não podia ser reconstruída a partir dessas ruínas. Desejei-lhe sinceramente tudo de bom, mas de uma distância que permaneceria permanente. Cliquei em enviar nos 2 e-mails e senti algo se libertar no meu peito. Não exatamente paz, mas algo muito próximo disso. Percebi que o encerramento não significava perdão ou reconciliação. Significava simplesmente decidir que a história havia terminado, que nenhum capítulo adicional seria escrito, que o ocorrido poderia finalmente ser relegado ao passado, em vez de continuar a ocupar a consciência presente. As conversas me proporcionaram algo que eu não esperava. Não exatamente uma resolução, mas uma conclusão. A possibilidade de finalmente encerrar um capítulo que estava em aberto, consumindo a energia que eu precisava para construir o que viria a seguir. Os e-mails ficaram na minha pasta de enviados como marcadores de livros, sinalizando a conclusão oficial de um capítulo que consumiu meses de energia emocional e espaço mental. Fechei meu laptop e fiquei sentada em silêncio no meu apartamento, sentindo a quietude peculiar que se segue a um encerramento significativo. A raiva que me sustentou nos piores momentos finalmente se dissipou, deixando para trás algo mais claro e sustentável. Não o perdão, mas a capacidade de seguir em frente sem ficar olhando constantemente para trás. 6 meses após deixar a Caldwell Technologies, a Monroe Security Solutions havia se transformado de uma mera fachada protetora em algo substancial e real. Clara e eu havíamos formalizado nossa parceria, combinando seu brilhantismo técnico com minha visão arquitetônica para construir uma empresa que refletisse os valores que ambos desejávamos em nossos locais de trabalho anteriores. Alugamos um escritório em um prédio reformado no centro da cidade, contratamos nossos primeiros funcionários e começamos o trabalho complexo de transformar princípios teóricos em realidade operacional. A empresa que construímos não se parecia em nada com a Caldwell Technologies. Estruturamos a liderança para ser genuinamente colaborativa, em vez de hierárquica. A participação nos lucros foi incorporada aos contratos de trabalho desde o início, garantindo que as pessoas que realizavam o trabalho se beneficiassem proporcionalmente do seu sucesso. Criamos programas de mentoria direcionados especificamente a mulheres na área de tecnologia que foram consideradas agressivas demais, ambiciosas demais, diretas demais ou simplesmente demais para ambientes corporativos que priorizam a conformidade em detrimento da competência. Em março, conquistamos um importante contrato governamental para fornecer infraestrutura de segurança para sistemas de banco de dados federais. A ironia dessa conquista não me passou despercebida. Eu havia passado de ser demitido por um desempenho ruim inventado a ter a confiança de alguém para lidar com a arquitetura de segurança nacional. Nossa receita no primeiro ano superou a receita gerada por toda a divisão de segurança da Caldwell Technologies. Uma comparação que eu não busquei, mas que Sara prontamente me ofereceu após analisar relatórios financeiros disponíveis publicamente. Publicações especializadas começaram a solicitar entrevistas e eu aceitei seletivamente, tomando cuidado de enquadrar minha narrativa de forma a enfatizar a resiliência em vez da vingança. Quando um jornalista de uma importante revista de tecnologia me perguntou como eu havia me reerguido após um fracasso profissional tão público, escolhi minhas palavras com cuidado. Quando alguém tenta apagar suas contribuições, a resposta mais poderosa não é o confronto ou a destruição. É construir algo tão inegavelmente seu que eles jamais possam reivindicar o crédito, algo que exista completamente independente do reconhecimento ou da aprovação deles. O artigo foi publicado com a manchete: a arquiteta que construiu seu próprio império. E, de repente, comecei a receber mensagens de mulheres jovens de toda a indústria. Elas compartilharam histórias que eram deprimentemente familiares. Ser preterida em promoções concedidas a homens menos qualificados. Ter ideias rejeitadas em reuniões, apenas para ouvi-las elogiadas quando repetidas por colegas homens. Ser demitido ou forçado a deixar o cargo após se tornar competente demais ou ter muita visibilidade. Minha história não era única. Era simplesmente um exemplo de um padrão tão comum que se tornou normalizado. Clara e eu discutimos esse padrão durante sessões de estratégia noturnas e, dessas conversas, surgiu o programa de bolsas Monroe.
Criamos oportunidades estruturadas especificamente para mulheres que deixaram ambientes de trabalho tóxicos, oferecendo treinamento técnico, recursos de desenvolvimento profissional e, talvez o mais importante, uma comunidade de pessoas que entendiam o que elas haviam vivenciado e por que isso era importante. Minha mãe veio de avião para a inauguração do nosso escritório ampliado em maio. Fui buscá-la no aeroporto e a levei diretamente ao prédio, querendo que ela ouvisse antes de explicar o que tínhamos construído. Ela caminhou lentamente pelo espaço, observando as paredes de vidro que tornavam o trabalho visível em vez de secreto. Os espaços colaborativos foram projetados para facilitar o trabalho em equipe genuíno. A pequena cozinha onde os funcionários realmente se reuniam para almoçar, em vez de comerem sozinhos em suas mesas. Seus olhos se encheram de lágrimas quando ela se virou para me olhar. Seu pai teria muito orgulho de você. Raramente falávamos sobre meu pai. Ele morreu em um acidente de construção quando eu tinha 8 anos, deixando minha mãe sozinha com uma filha na segunda série e obrigações financeiras que seriam impossíveis de cumprir com o salário de uma enfermeira solteira. Mas ela conseguiu graças à pura determinação, trabalhando em turnos duplos por 15 anos, sem nunca se casar novamente, sem nunca reclamar, apenas seguindo em frente com uma força silenciosa que eu absorvi sem reconhecer totalmente como a base da minha própria resiliência. Eu não fiz isso sozinha, mãe, eu disse. Você me ensinou tudo o que tornou isso possível. Como construir do zero. Como continuar quando as circunstâncias parecem impossíveis. Ela balançou a cabeça firmemente. Não, meu bem. Eu te ensinei a sobreviver. Você aprendeu sozinha a construir, a criar em vez de apenas suportar. Isso é diferente, e é tudo mérito seu. Passamos aquele fim de semana juntos, só nós dois, tendo conversas para as quais nunca tínhamos tido tempo durante minha infância, quando a energia dela era consumida em nos manter abrigados, alimentados e funcionais. Ela falou sobre sonhos que teve antes de eu nascer, sobre os relacionamentos que deliberadamente deixou de lado porque eles teriam desviado sua energia da minha criação, sobre o dia em que me ofereceu suas economias de uma vida inteira e o que isso significou para ela quando eu disse que não precisava. Eu nunca me preocupei com você estar sem dinheiro, admitiu ela enquanto tomávamos café no domingo de manhã. Eu me preocupava com você estar arrasada, com o seu espírito destruído por pessoas que não conseguiam enxergar o seu valor. Mas você não estava arrasada. Você estava apenas se recompondo, se preparando para o que viria a seguir. Aquela conversa curou algo que eu nem sabia que precisava de cura. A culpa que carreguei por anos por ser o motivo de ela ter sacrificado tanto da própria vida. Criar você não foi um sacrifício, disse ela com a firmeza que nos ajudou a superar os anos mais difíceis. Foi o melhor investimento que já fiz, e ver você agora prova que eu estava certa. Em junho, Sarah ligou com notícias que mudaram meu mundo de maneiras inesperadas. Ela ia ficar noiva e queria que eu fosse sua madrinha de casamento. O casamento estava marcado para o final de setembro. E enquanto marcava a data no meu calendário, percebi, com uma estranha simetria, que ela cairia exatamente 1 ano depois de Henry ter me demitido naquela sala de conferências. O casamento aconteceu em um pequeno jardim, um espaço íntimo e belo que refletia a autenticidade de Sarah, em vez de ser uma encenação para os outros. Eu estava ao lado da minha melhor amiga enquanto ela se casava com alguém que claramente a adorava. E percebi com uma clareza surpreendente que eu era genuinamente feliz. Não fingia felicidade para convencer a mim mesmo ou aos outros. Não sentir a satisfação sombria de ver antigos inimigos enfrentarem as consequências de seus atos. Mas sim uma alegria genuína pelo recomeço de outra pessoa. Durante a recepção, Sarah me puxou para um canto mais reservado. Obrigada por estar aqui, disse ela. Sei que deve ser estranho estar em um casamento depois de tudo o que aconteceu com o Jack. Não é nada estranho, eu disse a ela sinceramente. Na verdade, é perfeito. Estou vendo alguém que ama escolher um parceiro que realmente a merece. Isso não é doloroso. É inspirador. Me lembra que bons relacionamentos realmente existem. Ela me abraçou forte. Você também vai descobrir isso, sabe, quando estiver pronta. Talvez, eu disse, mas agora estou descobrindo algo que pode ser melhor. Estou descobrindo quem eu sou sem precisar que outra pessoa me defina ou me valide. Mais tarde naquela noite, dançando com colegas, desconhecidos e minha mãe, que havia bebido champanhe o suficiente para ficar deliciosamente desinibida, senti uma mudança fundamental. A raiva que eu carregava, como uma armadura protetora,
finalmente se transformou em algo mais leve e útil. Não exatamente perdão, mas libertação. Eu não precisava que Henry ou Jack reconhecessem o que tinham me tirado, porque eu havia construído algo que eles não podiam tocar ou diminuir. O momento mais significativo ocorreu em outubro, quando uma jovem engenheira chamada Maya se juntou à Monroe Security Solutions. Ela tinha 26 anos, era brilhante de maneiras que me lembravam de mim mesma nessa idade, e havia sido demitida recentemente de uma empresa que lhe dissera que ela não se encaixava na cultura da empresa, a mesma linguagem codificada que eu já havia encontrado, significando que ela era competente demais, direta demais ou relutante demais em se submeter a uma liderança medíocre. Levei-a para almoçar no primeiro dia dela, e ela me fez a pergunta que eu já esperava: como você conseguiu? Como passou de ser demitida a construir essa empresa? Todo mundo fala sobre resiliência e superação, mas como isso realmente se manifestou para você? Refleti bastante sobre como responder honestamente. Parei de esperar permissão para ser valiosa. Parei de acreditar que meu valor era determinado pelo reconhecimento alheio. E parei de construir coisas para pessoas que tratavam minhas contribuições como favores, em vez de trabalho essencial que merecia remuneração e respeito adequados. Ela assentiu lentamente, processando a informação. Estou com muita raiva, admitiu, das pessoas que me descartaram, dos sistemas que permitiram que isso acontecesse, de mim mesma por não ter percebido os sinais de alerta antes. Ótimo, eu disse. A raiva é um combustível útil quando direcionada corretamente. Só não deixe que ela se torne seu destino permanente. Use-a para construir algo melhor e, então, deixe-a ir quando não precisar mais dela. 6 meses depois, Maya liderou a equipe que conquistou o nosso maior contrato com um cliente. Quando ela apresentou a arquitetura técnica na reunião da nossa empresa, falando com confiança e precisão sobre os protocolos de segurança que havia desenvolvido, cruzei o olhar com Clara do outro lado da sala e trocamos um sorriso que comunicou tudo sem palavras. Tínhamos construído isto, não apenas uma empresa, mas um espaço genuíno onde pessoas como Maya pudessem desenvolver suas capacidades sem ter que representar a versão restrita de comportamento aceitável de outra pessoa. Naquela noite, dirigindo para casa pela cidade, passei pelo prédio da Caldwell Technologies e senti apenas uma leve curiosidade sobre como o interior devia estar diferente agora. A nova liderança havia reestruturado as operações. Henry se aposentou oficialmente. Jack se mudou para a costa oeste em busca do que seu perfil no LinkedIn descrevia como um novo começo. O império que eles tentaram construir através do controle e da hierarquia havia se reduzido a algo menor, mas talvez mais sustentável. Não senti triunfo ao observar isso. Apenas me senti livre, finalmente desimpedido da necessidade de seu reconhecimento ou de sua queda, porque aprendi algo essencial com tudo isso. A resposta mais eficaz ao apagamento não é a destruição daqueles que te prejudicaram. É construir algo tão inegavelmente seu que eles se tornem notas de rodapé irrelevantes em uma história que eles nunca entenderam que estavam perdendo o direito de narrar. Voltei dirigindo para o meu apartamento, modesto, mas genuinamente meu, cheio de móveis que eu escolhi, livros que eu realmente li e obras de arte que tinham um significado pessoal, em vez de servirem apenas como decoração cara. Meu celular mostrou uma mensagem da minha mãe: orgulhosa de você todos os dias. Depois de estacionar, fiquei sentado no carro por um instante. Motor desligado. As luzes da cidade projetavam padrões no para-brisa, e me permiti sentir todo o peso e a leveza daquilo que construí a partir das cinzas da traição. Então entrei e abri meu laptop para analisar as propostas para a próxima fase de expansão da empresa, porque é isso que os arquitetos fazem. Nós construímos. Se esta história de justiça estratégica e triunfo silencioso te cativou desde a primeira traição na sala de reuniões até o sucesso final de Violet, clique no botão curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Violet suspendeu a renovação da licença e ficou observando 78 ligações desesperadas se acumularem enquanto tomava seu café calmamente. Qual foi o seu momento favorito? Deixe um comentário abaixo. Não perca outras histórias inspiradoras de resiliência e redenção como esta.